Eu não sei se eu tinha te falado. Ah, já Fala, tá gravando. estamos gravando já. Sim. Eu escutei o teu podcast lá da Coluna d'Água. Foi legal, né? É bem legal, bem É legal. isso Tem que aí. gravar mais aí para contar tuas histórias. Tenho. Eu quero ver se eu trago eles na semana que vem. Ah, Ai, massa. porque faz muito de eu ter voltado com o Sharkcast, tem também pilha deles. É. Eu tava horas me enrolando para voltar a Uhum. gravar. Aí eu conheci eles, eu acho que foi. Não, foi através do Insta da Dea Morales, lá de São Paulo. Tá. Uma Uhum. instrutora também da Narval, já teve aqui no Sharkcast uma vez. Depois eu fui fazer laje, e eu fiz com ela e com o Marcelo, o marido dela. E aí eu meio que conheci eles através do Insta dela. E dei um alô, me coloquei à disposição na outra semana, por acaso, teve os incidentes, aqueles 3 últimos incidentes que eles me convidaram pra gente falar. Foi bem massa, bem legal. É bem bacana. Lá tem bastante conteúdo legal. Tem. Tá? E para quem está chegando agora e não está entendendo nada do que está acontecendo nesse primeiro minuto aqui do Sharkcast, tá? Tô aqui, eu, Guino Noai, né? E Erika Belks, que já é da casa, terceira vez da Erika aqui. Erika, vai ter gente que vai achar que tu vai ser co-host. Co-host. Pense carinhosamente. Ai, meu Deus, co-host é boa, né? Eu tava organizando com a Erika hoje, eu disse pra ela assim, ó, vou te fazer uma proposta indecente, tá feita a proposta, pense. Vem cá, o Cassiano, que vai provavelmente nos assistir, nos escutar, depois do episódio que a gente gravou 2 semanas atrás, disse que quer te mandar currículo, não sei se você chegou a ver esse comentário dele, tá? Aí eu na dúvida, resolvi trazer aqui na gravação, tá? Eu Ai, como não meu sou tão, Deus. eu como não Você sou tão só me cara dura, coloca em saia justa, né? então assim, ó, Cassiano, eu não sou tão cara dura, mas lá na primeira gravação eu disse para ela que eu seria simbuana dela a hora que ela quisesse, né? Sem problema nenhum. E para quem não está entendendo, quem está nos assistindo ou nos escutando, não está entendendo o que é um simbuana, simbuana é um carregador de malas, é aquele que vai carregar toda a tralha da Erika para cima e para baixo, né? É. Então, O que mais tem é esses, assim, você pede ajuda para carregar tua mala, não sei o quê. Olha, eu sou DM, eu sou instrutor, não sei o quê. simbuana é um sinônimo de dive master, né? Ah, isso eu não sabia. Desculpem-me, dive masters, tá? Mas vocês são todos simbuanas, sim. É, carregadores. Carregadores de mala. E esse é o Sharkcast, né? Especialíssimo. Estamos gravando dia 8 de junho, Dia Internacional dos Oceanos. Muito especial. Então, muito especial. Foi muito por acaso, porque essa gravação ela tem um pouco diferente dos nossos Sharkcasts, que eu sou muito freestyle, na verdade, nesse programa, né? Não sei o quanto os meus convidados gostam disso, mas e gosto de deixar a pauta mais solta e livre. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério para mim, acho que para a Erika também, para todos nós mergulhadores deveria ser, tá? Que é a invasão de peixes-leões. Já estão ocupando, acho que dá para a gente afirmar, né, todo o norte e nordeste, toda a costa norte e nordeste do Brasil. Eu lembro pelo menos de 1 ou 2 avistamentos em Arraial do Cabo. Uhum. E eu acredito que a gente, por acaso, ainda não os viu no meu amado Arvoredo aqui no sul. Mas tudo indica que pode ser uma questão de tempo. Mas a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouquinho, tá? Antes de mais nada, para quem está chegando aqui, não deixe de se inscrever no canal, dá seu link se vocês estão gostando aqui do conteúdo, se está escutando a gente no Spotify, aperta ali o sininho, te inscreve ali na conta, tá? Para receber notificações dos nossos próximos episódios. Se quiser saber o que nós já conversamos, é só procurar lá na galeria do YouTube os outros 2 episódios com a Erika, que normalmente versam sobre tubarões e viagens. E, aliás, eu consegui literalmente pescar a Erika entre viagens, né, Erika? Sim. Chato para caramba, né? Um chato para caramba.
Não, o intervalo ali, ó, 15 dias, vamos falar aqui que tem peixe-leão. Na verdade, já era pra gente ter falado antes, né? Aí tava tão Isso. corrido que a gente acabou adiando. Aí eu peguei um gripão desgraçado, acabou com a minha voz, me derrubou, fiquei um período meio off, fora do ar. Né? Mas agora estamos aí firme e forte, né? E pronto para isso. Tá? Então, segue a gente, curte a gente, compartilha a gente com os duplas de vocês, tá? Contem aí se vocês querem a Erika como host, que seja eventual quando ela estiver pelo Brasil. Vai que, né? Tá? Vamos fazer um abaixo-assinado, subir para a Erika participar mais aqui com a gente. Isso, Tá? parece aqueles pedidos de casamento. Total, né? Total. Não, pior, Você tem que decidir, você faz assim, oi? O que eu faço com isso? Aqueles que viram meme depois, correndo risco de virar meme, né? Aqueles que o cara pede, a mulher olha assim, não faz, não faz, sai correndo. O que eu faço com isso agora? Tá? Lembrando que o Sharkcast tem um grande apoiador desde o seu primeiro episódio. Opa, errei, erramos, tá? Tem um grande apoiador que é a Tubarões e Suas Curiosidades, que é a única marca de Shark Lifestyle do universo, tocada pelo nosso amigão Felipe na Lamarca. Segue lá ele também, curte lá as estampas dele, e ele tem todo um Instagram e agora um canal de YouTube dedicado à divulgação científica dos estudos sobre tubarões. Então tem bastante conteúdo legal, né? Vale a pena, e as estampas que ele cria lá na loja também são muito, muito legais, tá? Isso posto, muito, muito obrigado por ter aceito estar comigo essa tarde aqui, Erika, né? A gente comemorar o Dia dos Oceanos, conversando, né, sobre os oceanos, por óbvio. Óbvio. E a preservação deles, né? E a preservação deles. E o que a gente vai trazer agora, que é uma coisa super importante por causa da invasão, né, do peixe-leão. Isso. E que pode colocar, né, ameaçar a nossa fauna marinha aqui. É uma coisa que chegou recente e é bem preocupante, assim, a experiência que a gente já tem, né, das histórias do Caribe e tudo mais. Isso aí. Mas, contudo, me conta rapidamente, como é que tá essa vida de aluna em formação para instrutora de mergulho? Bem rapidinho. Eu disse que ia ser um passant. Eu te falei que ia ser. Meu Deus. Nossa, eu achei que fosse tipo mais tranquilo, mais fácil, mais rápido também. Mas, assim, eu escolhi um instrutor excelente, que é o Gaba. E ele não passa mal na cabeça, ele não alivia só porque eu sou mulher ou coisa assim. Então, assim, passei uns perrenguinhos agora em Recife, fui fazer minha parte prática. E aí tinha que fazer as provas de natação, não sei o que, quase que eu não consigo fazer. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas estamos aí na luta. E em breve serei instrutora de mergulho para dar aula, então já fazem 12 anos, né, que eu mergulho e tudo mais, o Dive Master é há 8, mas não tinha virado a chavinha ainda, né, para fazer curso, para dar curso, e muita gente me pede, aí chegou uma hora que eu disse assim, cara, eu preciso fazer isso. Eu só estou passando aluno para outros instrutores, enfim, mas as pessoas querem fazer o curso comigo, então, tipo, tá na hora de eu me mexer aqui, né? Que legal. E aí eu resolvi investir nisso, investir na carreira, então tá sendo uma experiência bem bacana. Uma coisa é a gente saber mergulhar, outra coisa é ensinar, assim, então... Mas vai ter novidades. Em breve eu divulgo, quando eu terminar, quando concluir, que eu já puder dar curso e tudo mais, aí eu divulgo pra galera. Que legal. Eu vou estar acompanhando, fico muito feliz. Tem fila de espera, o pessoal diz, agora eu vou fazer o rescue, agora eu vou fazer o DM. Isso é muito legal. E eu fico muito contente quando eu vi que postou que tu ia começar tua formação. Eu achei muito legal, te parabenizo, tá? Te acolho de braços abertos nessa nossa profissão. Sou suspeito para falar, por óbvio. Divido essa mesma paixão que tu divide por mergulhar e também por ensinar pessoas a mergulhar, a estar na água, tá? Então, parabéns. E tu tá com... Eu vejo que tudo que eu gosto, eu quero ensinar. Eu quero que as outras pessoas também saibam, que elas aprendam, né? E tudo mais. Então, acho que é só um processo mesmo. Que massa. E tu tá com o Gava, que é um puta instrutor. Só tem esse detalhe.
Nossa, Então, ele é eu acho que é um dos excelente, caras assim. mais tops que a gente tem no Nordeste para trabalhar, para mergulhar, para receber aprendizado, para ter como mentor. Muito massa. Que eu acho que vale bastante, assim, o que pesou bastante. Claro, já fiz outros cursos com ele, né? Mas a experiência do instrutor, porque não é só aquela coisa do slide, né? Do curso, que qualquer outra pessoa poderia me dar, assim. Mas a carga de informação que não está no slide, que não está no curso, que são Exato. experiências de vida dele, ou dos alunos dele e tudo mais, isso conta muito. Sim. Porque além das minhas experiências também de viagens, né, e tudo mais, tem a parte dele que eu vou poder também passar para outras pessoas. Então, assim, eu também estou me tornando uma excelente instrutora, né, com mais bagagem para poder passar para os meus alunos. Então, Maravilhoso. que, Maravilhoso. que Muito legal. outros nos, como é que é, se inspirem na gente, assim, também, né? Uhum. Uhum. E Exatamente. mostra essa caneca. O pessoal do Spotify não vai ver, mas eu vou descrever. Gente, ele tá com uma caneca que tem a alça, é um tubarão, assim, tipo, saindo de uma onda, pulando. É uma coisa, meu, animal. A gente precisa fazer uma caneca dessas. Agora tá a Erika me botando, a Erika tá me colocando numa justa, né? Eu tenho que ir atrás de fornecedor para fazer, mas eu irei. Vai, olha, pede pro Felipe aí do Tubarão e suas curiosidades. Deixa para mim. Manda ele atrás, ele bota lá no Instagram, ele vai vender tudo. Uhum. E eu já tô na espera daí pra comprar, que eu tenho a minha do Pode deixar. Rambodai. A tua tu vai ganhar. Tem essa. Vem com essa. Aí, antes da gente entrar no nosso assunto, eu preparei um gancho que eu vou ter que usar, tá? Mas eu vou te contar em off depois, que é para criar expectativa em todo mundo que está nos escutando e assistindo, para Tá, correr no episódio anterior e tá. descobrir, né, o mais novo ponto de mergulho no Mar Vermelho, que será aberto a partir do ano que vem, tá? A única coisa que eu vou dizer para vocês que estão nos assistindo e escutando, tá, é que é igual ao Egito de 40 a 45 anos atrás. Então, imaginem o que não é. Mas isso depois em off eu vou contar para a Erika e vou passar o contato do Marcelo Guimarães, um amigão meu, também estou de mergulho, né? Contou um monte de história pra gente, ele que está coordenando esse projeto, tá? Um projeto, Erika, que vai ser 100%, eles estão tentando fazer, né, nesse projeto o mais ecologicamente correto possível, tanto é que o diretor de sustentabilidade do projeto parece, se eu não estou enganado, é um ex-presidente da WWF. Ah, me interessa. Com toda a motorização de barco, Uhum. por enquanto, de combustível elétrica e combustível fóssil. Mas que num futuro muito próximo vai ser substituída por motorização a hidrogênio. Tá? Por quê? Não elétrica, talvez alguém pergunte, porque a gente ainda não tem tecnologia em motorização náutica para ter velocidade e autonomia Uhum. na Mesmo com motorização as elétrica. placas solares, não tem ainda. É que a questão não é alimentação, né? É potência de motor. Ah, entendi. O detalhe está na potência de motor. Porque se a gente Uhum. tem, por exemplo, exemplos terrestres, né, como os Teslas, Uhum. por exemplo, que já Uhum. tem velocidade e autonomia, na motorização náutica, que eu vou dizer que ela está atrasada, mas realmente assim, o motor náutico ele te demanda um pouco mais de potência, Uhum. né? E se tu precisar de potência e velocidade, e a gente sabe que para uma embarcação de mergulho, bem ou mal, tu precisa ter um certo desenvolvimento de velocidade, ainda mais num Uhum. ponto turístico, né? E tu trabalha com isso, né? A gente sabe que o nosso cliente do turismo, ele quer a comodidade. Né? Sim. É um dos Não quer passar fatores. horas navegando, né? Aquela coisa. Exatamente. Né? A gente passa horas navegando, eu e tu, É, né? de boa. Marcelo, Marília e tal. Mas o grosso do nosso cliente, se ele puder fazer uma viagem de 5, 15 minutos, ele prefere a viagem de 5, 15 minutos. E é compreensível. E é Uhum. compreensível. Né? Mas eu não vou dizer onde é que vai ser. Tá curioso? Assiste o último episódio. Né? Depois eu vou contar em off para a Erika, porque eu já falei para o Marcelo contatar a Erika, para a Erika já preparar expedições da Great Explorers para lá.
tá? Que vai ser um ponto muito massa. Só isso que eu vou dizer pra Bora. É vocês, muito, tá? muito perfil da agência, né? É Que a muito gente perfil da tua gosta agência. de coisas diferentes, ecológicas e tudo mais. Então, acho bem interessante isso. Total teu perfil, tá? Mergulhos basicamente virgens, ninguém mergulha lá ainda, Uhum, nesse uhum. lugar, tá? E um dos passeios que vai rolar, tá? Vai ser snorkeling com dugongos. Ai, que amor! Que para Quero! quem não sabe o que é um dugongo, pergunta pro Google. Não, não sou tão É, cruel assim, tá? Dugongo é o primo, né, no Oceano Índico dos nossos amados peixe. peixes-bois. Que eu vou só também, en passant, comentar, que quem não sabe, que a Erika passou, né, uma semana, 10 dias, É, fotografando, acompanhando foi. peixe-boi em João Pessoa. Na região de João... Foi João Pessoa, né? É, Foi ali na região de João Pessoa, Cabedelo, enfim, que a isso. gente tem. E é uma coisa que muita gente não sabe, que a gente Aham. tem peixe-boi no Nordeste, né? E todo mundo acha que de repente é só bicho de água doce, enfim, né? E existe o peixe-boi marinho. E em várias regiões aqui no Ceará também tem, né? Tem o pessoal ali do Rio Grande do Norte, Uhum. Alagoas, né? Isso. Todos eles têm peixe-boi e várias instituições, inclusive, que cuidam de peixe-boi. Eu aprendi um pouquinho só sobre eles. Muitas vezes eles se aproximam das pessoas e, e aí os bebês se afastam das mães. Eles fogem, né, para tentar se proteger e tudo mais, e às vezes acabam vindo encalhar na praia. Putz. Ou então as embarcações afastam os bebês das mães, enfim, né? E assim vai. E aí muitas dessas instituições acabam resgatando esses animais que vêm encalhar na praia e eles ficam totalmente dependentes, né? Porque até os 2 anos de idade eles são dependentes das mães. Então elas precisam, né, amamentar, cuidar, ensinar eles e aí eles passam esse longo período, então em tanques de reabilitação, depois eles vão tipo para um tanque em água natural, assim, em ambiente natural, para eles aprenderem a variação de maré, né, pegar a própria variação da água do mar mesmo, de Uhum. salinidade, né, com essas coisas, enfim, para depois eles serem soltos. Então é um processo muito demorado, muito custoso também para essas instituições, assim, que elas precisam cuidar dos animaizinhos. Ah, que Então, eu achei incrível. bem bacana, assim, sabe? O trabalho que o projeto faz, o projeto Viva o Peixe Boi Marinho. E, claro, tem outras instituições que fazem isso, mas eu achei bem interessante. Então, às vezes a gente vê o animalzinho e acha que é, né, fofinho e tudo mais, quer chegar Aham. perto, quer nadar, quer tocar, e não pode, né? É bem Exato. interessante. Que massa. Olha Eu aí, ando ó, um papo para uma próxima. uma próxima vez, porque senão a gente vai entrar aqui, A os gente vai cachorros vão falar ficar de com peixe. fome. É. Não, e aí teus cachorros vão ficar com fome. Tem mais essa. Mas já fica pré-agendado. Só para completar, ano passado eu fiquei sabendo também que tinha peixe-boi no Nordeste, Uhum. porque eu estava indo muito eu fui muito ano passado a Maceió, né? É uma Sim. cidade que eu amo de paixão. Por incrível, eu fui 10 vezes para Maceió, não consegui mergulhar, né? Dei sorte, todas as vezes que eu cheguei lá, não conseguia encaixar a saída. Sim. Ou por tempo, porque condições climáticas que a gente está habituado, Sim. né? Ou Uhum, por uhum. azar mesmo, normal. Mas aí uma amiga minha de lá que me comentou, eu acho que é Barra de Santo Antônio, se eu não estou enganado, um pouco mais ao norte de Maceió, que tem um projeto de peixe-boi marinho. Isso. Uhum. E eu não, Alagoas, infelizmente, Paraíba. é, Uhum. por agendas, não consegui me organizar para visitar, mas está na minha lista de lugares Que é para mais visitar. afastado ali da capital, né? Foi bem Ah, mas massa, né? parece bacana. Mas aí, assim, a gente já tem dois ganchos, né, para a gente cair no nosso assunto principal, né, o peixe, mas não o peixe-boi, o peixe-leão, e navegações longas, que é o que vocês enfrentam aí no Ceará, né, saindo de Fortaleza, para fazer os pontos magníficos que eu sei que vocês, tu e a galera aí da Rambo Diver, estão explorando, saindo aí de Fortaleza, né? Beleza. É. Eu estava no meu café também. E aí,
né, que isso também é papo para um outro episódio, porque eu fiquei enlouquecido, na real, né? Eu tive em Fortaleza em 2018 também a trabalho e não consegui mergulhar. Uhum, E foi antes de eu ficar sabendo da Rambo Diver. uhum. Eu acho que a Rambo Diver eu descobri talvez depois de começar a te acompanhar no Instagram, depois de trocar umas mensagens contigo, não lembro bem como. E foi bem frustrante, na verdade, que eu tava com todo o meu equipe junto comigo e ainda chorei, assim, literalmente chorei pro menino da operadora, assim, tá, mas não vai ter nem batismo ali na praia de Iracema, pra mim tá valendo, Não né? tem. Não tem, não tem. Ele me Pois é. ofereceu ir pra uma lagoa, 2 horas e pouco de distância É, daqui. Lagoa de Itarema, É, isso aí. provavelmente, é. Ou É. Castanhão, é um dos dois. É. Tá? Então acabou não rolando. Aí depois eu comecei a ver toda essa movimentação da Rambo Diver, né? E tô envolvida, e altos mergulhos, altos picos de mergulho, até que dali a pouco eu começo a ver fotos tuas e vídeos dos guris mostrando os primeiros peixes-leões que vocês estavam encontrando. É, Que é um... foram eles que encontraram em mergulho, né? A Uhum, primeira vez foram eles. uhum, E aí, depois que uhum. eu fiquei sabendo, como que vocês não mataram o peixe-leão? Como que vocês não pegaram isso? Ah, ele falou, não dá, não pode. Aí, isso é uma das coisas que a gente vai falar também. Já dá pra Aham. começar? Como é que é? Já, não, tu sabe que a casa é Ou tua, tá no suspense, tá? não, vambora, chega. Já enrolei demais a galera, vambora. Vamos lá. Vamos que interessa, né? Tá? Então, assim, eles que tiveram os primeiros avistamentos, né? É, foi no mergulho deles, né? No Aham. Parque Marinho, da Pedra da Risca do Meio, aqui em Fortaleza, bem na frente da orla de Fortaleza, saindo do Mucuripe. Não sei se você sabe onde que fica ali, tipo, o Mercado do Peixe. Sei É, bem. Aham. isso. Aí pega um barquinho, tipo, linha reta, tem um recife de coral, né? Fica uns 18 quilômetros, mais ou menos, da costa. Uhum. Tá. E com um barco de pesca, né? Um barco de pesca adaptado, né? Que é o tipo de barco que a gente sai. Dá em torno de umas 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, alguns pontos, né? De lancha, que tem um dos meninos que tem uma lancha, às vezes consegue fazer em 20 e poucos minutos, 40 minutos, depende da condição do mar também. Então já fica melhor, né? Sim. Mas então aí foi em novembro de 2022 que os meninos acharam o primeiro animal em Uhum. mergulho, porque antes já tinha tido captura também de peixe-leão lá em Jericoacoara, né, que também é um lugar bem visitado por turistas, etc. Então, naquela região mais, digamos assim, ao leste, né? Leste, oeste, Uhum. agora não sei mais. Também não vou saber. Enfim, lá para os lados do Maranhão Uhum. já já tinha sido encontrado há mais tempo, né? E até já teve pescador que teve problema, que acabou pisando em cima de peixe-leão, aí Sério? o cara ficou mal, foi parar no hospital, não sei o que e tal. Porque o que estava acontecendo? Os peixes estavam invadindo os currais. Currais, para quem não sabe, são tipo cativeiros, né, que os pescadores fazem na beira do mar, assim, tipo um Ah, cercadinho onde os aham. peixes entram e eles não conseguem sair. Então, eles ficam presos lá dentro e de tempos em tempos o pescador vai lá e recolhe aqueles peixes que ficaram aprisionados lá. E aí os peixes leões estavam entrando, né, dentro dos currais junto com os outros peixes, porque e aí eles estavam comendo a galera lá dentro, né? Porque o peixe leão Claro. é carnívoro e aí ele vai lá para se alimentar dos peixes que ficaram presos, que os pescadores iam pegar para vender. E aí, então, estava causando um prejuízo enorme pro pessoal da pesca, né? Porque, enfim, já que eles comem a Ah, comida dos pescadores, ou seja, o ganha-pão dos pescadores. E aí, numa dessas, um pescador tinha, né, se ferido com peixe-leão. Então, em novembro de 2022, o Davi foi o primeiro que encontrou e filmou lá e tal, o peixe-leão. Os meninos divulgaram na internet, né, no canal do Rambo Dive. E aí a gente começou a ver que a gente não podia pescar o peixe-leão no Parque Marinho, porque é proibido pescar. é o Parque É, Marinho. exato. Só que assim, dentro do plano de manejo do Parque Marinho, é permitido a pesca artesanal de linha, né? Mas nenhum outro tipo
de artifício, no caso, né, de artefatos, assim. Uhum. Então, e qual é o maior problema? É que mergulhador, ou seja, quem usa equipamento scuba, qualquer tipo de aparelho respiratório artificial, né, não pode usar nenhum tipo de arma para caçar. Uhum. Então, nem um arpão, um arbalete, um garfo, faca, essas coisas Nada. assim, não pode usar Legislação. nada, né? Legislação que a gente tem de caça não permite aqui no Brasil. Faca, espeto, digo faca, não aquelas que a gente usa às vezes para cortar a linha, mas, Sim. enfim, não pode caçar com equipamento scuba. E aí o pior de tudo é que era dentro do parque, então a gente tinha, digamos assim, duas infrações, né? Uma federal e a outra estadual, que era do parque. Entendi. Então aí nós começamos um movimento de tentar conseguir essas autorizações e tudo mais, e eu fui mergulhar, eu disse, vou lá para capturar as imagens e vou fazer um barulho na internet, porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Porque Uhum. nós vamos, se a gente não fizer nada, vai deixar, o negócio vai correr e, né, ninguém vai fazer nada, né? E, e aí era bem trocas de eleições, de partidos e tudo mais, essas coisas, né, de eleição, enfim. E aí fui mergulhar, a gente encontrou dois peixes-leão lá no parque, aí conseguimos filmar e tudo mais. A gente até tentou capturar eles para ver se dava para trazer, mas esse bicho é muito rápido. Ele não deixa chegar perto, ele parece aquele peixe abobalhado, assim. Você já mergulhou com eles no Caribe, né? Não, Ele, de você chega abobalhado eles perto, não têm nada. ele tipo vira de costas assim para você, né? Uhum. Abre todos aqueles espinhos lindos e maravilhosos e ele vira de costas. Aí tu pensa assim, que bicho burro. Ele ainda me dá as costas, né? Então vai ser fácil de pegar, não sei o quê. Não. É muito difícil de conseguir capturar. E eu nunca pesquei, né? Eu não sei nem como é que faz isso. De pegar o bicho ao vivo ali, como é que é na hora. Não Aham. sei fazer isso, né? Não tem essas habilidades de caça sub. Aham. E, enfim, a gente não conseguiu nem pegar um exemplar para poder mostrar, né, para os pesquisadores e cientistas, enfim, tem pessoal do Labomar que tá Uhum. estudando, né, eles estão estudando esse bicho. Enfim, aí fiz um barulho na internet, fiz um post, fiz story, não sei o quê. Aí todo mundo ajudou a compartilhar, a comentar, não sei o quê. Marquei ICMBio, marquei IBAMA, marquei todo mundo lá, a Secretaria do Meio Ambiente daqui do Ceará, enfim. E deu resultado. No mesmo dia, eles me chamaram para conversar, para entender o que, que a gente poderia fazer para mudar isso, enfim, né? E aí a gente criou um grupo de mergulhadores que poderiam ajudar nas capturas. E aí fomos atrás de autorização. Então, o professor Marcelo, que é do Labomar, aqui da Universidade Federal do Ceará, foi quem abraçou a bronca, comprou a bronca com a Uhum. gente, porque ele já estava tentando conseguir isso, mas aí essas coisas de política e legislação ali são mais, né, demoradas, burocráticas. E aí, com essa ajuda, né, que veio da internet, a gente conseguiu a autorização da Secretaria do Meio Ambiente Boa. para e do Parque Marinho para poder fazer a captura no parque. Aí, quando a gente conseguiu essa autorização, reunimos de novo esse grupo de mergulhadores, e aí tivemos uma reunião também com o IBAMA, para entender sobre a legislação federal sobre o uso de armamento com equipamento scuba. Uhum. Então, não pode, quem faz isso precisa de autorização. Então, em Uhum. outros lugares como Noronha, né, que o pessoal já está capturando, enfim, eles têm autorização do ICMBio, estão amparados para fazer esse tipo de captura. Perfeito. E a gente tem o amparo do Labomar, nós fomos inscritos num projeto de pesquisa do professor Marcelo, e alguns mergulhadores, não são todos, então não é todo mundo que está escutando essa live que vai poder, eu vou poder fazer também, vou dizer que é de pesquisa. Não. A gente está embaixo, né, de um projeto de pesquisa e a gente tem autorização para fazer coleta de material zoológico para pesquisa. Uhum. Então, esses animais que são capturados com equipamento scuba, com mergulho, eles têm que ser dados, né, doados à universidade
para fins de pesquisa. Então, é muito sério isso para o pessoal cuidar, assim, porque a ideia não é prejudicar as pessoas, né? Com relação assim, você vai tentar tirar o peixe-leão lá e ainda vai acabar preso, né? Mas pode dar uma confusão com relação à Marinha, IBAMA, não sei o Sim. quê. Se pegar uma embarcação com Uhum. equipamento scuba e tiver algum arpão, alguma coisa assim, a pessoa vai se complicar. Eu posso estar muito errado nesse dado, porque esse dado é antigo, tá, galera? Mas até onde eu sei, isso é passível de apreensão de todo equipamento e multa de R$ 5.000 por peça de equipamento que estiver no barco. É crime ambiental. É crime ambiental. Isso. E mesmo que assim, ó, o que às vezes acontecia aqui também no Ceará, a gente sai muito com pescadores, né? A gente depende deles para ir mergulhar. Então, muitas vezes a gente está no barco e aí, enquanto a gente está mergulhando, o pescador desce para fazer a caça dele. Só Normal. que isso também dá problema, porque ele está na apneia, ele está certo, ele está na apneia, ele está com a arma dele, ele está, como é que é? Ele é um caçador subaquático, ele Sim. está dentro da norma. E a gente está fazendo o nosso mergulho. Só que numa apreensão, vamos supor, numa fiscalização do IBAMA, coisa assim, se eles verem que tem uma arma e tem equipamento scuba, eles não Ferrou. querem saber de quem é quem. Eles chamam de ato. Meu Deus, tem um nome para isso agora. Mas, enfim, é como se você tivesse a intenção de caçar. Você pode dizer, eu não faço isso, eu não uso, não é meu, não sei o quê. Não importa. Não Uhum. tem desculpa. Estava lá, você poderia usar, Poderia né? usar para caçar. Uhum. Então, você também acaba sendo autuado e tudo mais. Então, é bem interessante esse dado. Aí, com isso, então, aqui no Ceará a gente resolveu. Em alguns lugares eu sei que o pessoal de Pernambuco, da PCR Conservação, que também é uma instituição de pesquisa, eles trabalham bastante com coral-sol e outras coisas. Eles também se organizaram lá em Pernambuco para conseguir as autorizações, é o ICMBio também que está cuidando daí da parte deles. Uhum. Então, eu vejo alguns movimentos pontuais em alguns estados para fazer essas mobilizações de até instruir pescadores para fazer as coletas, os mergulhadores para também ajudarem, né? Enfim, e todo mundo que quiser ajudar pode ajudar como voluntário. Uhum. Inclusive, os pescadores, se eles acharem, né, os peixes, eles podem capturar e doar às universidades. Aqui no Ceará, eles têm um número exclusivo para poder fazer a coleta ou então a denúncia dizendo, olha, encontramos peixe-leão Uhum. em tal lugar, no Recife e tal, blá, 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 mais ou menos as coordenadas para mandar o pessoal lá, né, retirar. Então, Boa. tem isso, assim, tem uma rede de pesquisadores, né, que se organizaram, se juntaram para aqui do Nordeste, assim, para poder fazer os levantamentos e tudo mais, porque tá todo mundo querendo entender o que que esse bicho está comendo. A gente precisa saber que tipo de espécies ele está comendo, né, da nossa fauna, o que que ele está destruindo, porque isso vai se tornar uma ameaça. Uhum. A partir desses animais que estão sendo coletados, os pesquisadores estão abrindo, né, o estômago deles, vendo o que que eles comeram, Uhum. porque assim, vamos supor, se eles estão comendo praticamente lagostas, vou chutar aqui, né, um Sim. exemplo. A gente sabe que o número, né, de lagostas, a quantidade populacional de lagostas vai diminuir, porque o peixe-leão acaba se reproduzindo, né, uma fêmea pode colocar 2 milhões de ovos por ano. Então, imagina 2 milhões de peixes a mais por indivíduo dentro da nossa fauna marinha comendo lagosta. Vai acabar com a lagosta, né? Vamos fazer o parênteses e comentar para o pessoal, né? A gente está falando de uma espécie invasora, tá? Cujos nossos peixes que estão acima, vamos usar bem técnico, um nível trófico acima, que poderiam ser predadores de peixe-leão, nunca viram essa espécie na sua vida. Não entendem que aquilo ali pode ser um alimento e não predam o peixe-leão. Uhum. Né? Ele não tem Mal competidor, né? nenhum, né? É muito o problema do coral-sol que tu citou agora há pouco, né? É uma espécie invasora também que tem dentro lá do seu arsenal químico
ela é muito eficiente quando ela toma conta de um local. E os nossos corais não sabem combater o coral-sol. E aí esse é o grande problema de a gente, assim, ter espécies desse, os coral-sol, aquele coral mole, que eu não sei o nome, que tem ali nos Carneiros, em Arraial do Cabo. Isso. São pelo Mas menos esse duas. coral mole, ele é um... Até diga. onde eu sei, ele é exótico, mas ele não é invasor. São coisas diferentes. Eu tinha entendido que ele era exótico e invasor. A história que eu Então, recebi, na tá. verdade, posso estar errado, a história que eu recebi quando eu morei em Arraial, lá nos idos de 96, século passado, quando o mergulho era perigoso, o sexo era seguro, tá? É que aquela espécie chegou em Água de Lastro, num dos barcos de sal, né? Que para quem não conhece a região de Arraial do Cabo, que há controvérsias, mas para mim é o lugar melhor ponto de mergulho do Brasil, para mim disparado é Arraial, apesar da água fria. Antigamente, tu ainda tem esse movimento, mas antigamente era muito mais forte a extração do sal naquela região e o movimento de barcos para exportação de sal. Mas uma coisa que é muito inusitada dessa espécie de coral é que ela se restringiu a essa pequena baía chamada Carneiros. Tu não vai encontrar esse coral em nenhum outro lugar de Arraial do Cabo e Cabo Frio. Tu pode mergulhar, isso é muito inusitado. É um paredão, na verdade, da baía. Não é nem toda a baía, é um paredão cheio de uns... Né, a melhor descrição que eu faço é, imaginem uma couve-flor de 1 metro, 1,20 m de altura, né, por uns 40, quase 50 centímetros de largura, mais esbranquiçado. Tá? E aí, se tu tá fazendo esse coção onde eles estão, ali no Carneiros, tu vira ele à esquerda, que também é muito legal de fazer, tu já não encontra eles. Se tu vai em direção ao raso da areia, né, e segue a costeira, tu não vê mais eles. Isso eu acho um tanto inusitado. Eu vou ter que achar alguém que possa conversar sobre ele, especificamente sobre esse coral. Porque até onde eu sei, como ele é local mesmo, ele não se espalhou, ele não tomou conta, enfim. Eu não sei se ele compete ou com o que ele compete ali Exato. com os nossos indivíduos, porque ele só seria um invasor quando ele é um animal exótico que causa um prejuízo para a nossa fauna ou flora local, né? Entendi. Então, se ele é só de outra região, ele é só exótico, que ele não é daqui, então ele é um exótico. A partir do momento que ele causa um prejuízo para a nossa fauna e flora, né, enfim, porque pode ser coisas terrestres também, né, enfim. Sim. Aí ele se chama de invasor, a gente chama um animal de invasor. Mas, enfim, eu realmente não conheço a fundo esse coral, eu já mergulhei lá, já vi, ele é lindo, mas realmente não sei falar sobre ele, então também posso estar falando besteira aqui. Eu não sei nem a espécie dele, para ser bem sincero. Eu também acho ele muito bonito. Sinto falta dos cavalos marinhos nele, que ia ser fantástico encontrar cavalo marinho nele. Nunca vi, pelo menos. Não sei se os cavalos marinhos se habituaram, né? Mas a definição faz todo sentido agora para mim. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Né? Porque se ele é um invasor, ele iria também se espalhar e tomar conta e competir. Isso, como o coral-sol, como o peixe-leão, como outras coisas. Né? E já que tu falou, né, em espécies terrestres, para a galera também fazer a analogia, essa invasão do peixe-leão na nossa costa, que já tomou conta do Caribe, já tomou conta, basicamente, provavelmente, não sei bem em que extensão na costa leste americana, mas dá para a gente chutar que deve estar lá para cima, chegando provavelmente a Massachusetts, ali na região de Nova York, Nova Jersey, muito provavelmente, é a invasão do javali. Que vai tranquilamente até o centro-oeste. Então, se é que já não está chegando pelo nordeste. Javali, aqueles periquito australiano que distraem plantações, exato. Tem coisas assim, sabe? Isso. Tem muita planta também que veio de outras regiões, né? Foram trazidas, na verdade, né, de outras regiões que também acabam destruindo a nossa fauna, né? A nossa flora, desculpa, e é bem isso. O javali é um grande problema, né? Sim. Que ele veio trazido para pecuária, né? Para corte, é isso.
Isso. E aí a galera, enfim, não vendia e tal, e acabava. É, Ele se reproduziu muito rápido e a carne não foi tão bem aceita assim, enfim, aí largaram na é. natureza, né? E o É, bicho até ficou a muito. história que eu fiquei sabendo aqui no Rio Grande do Sul, e na verdade a invasão que a gente tem, ela é originária do Uruguai. Uhum, Porque o javali tem um detalhe, né? Diferentemente de outros porcos, o javali cava. Então, uhum. quando tu vai criar javali, tu tem que cavar 1 metro, tem que fazer uma Para mureta baixo da de cerca. concreto, 1 metro abaixo da cerca, porque senão ele cava por baixo e vai. E houve uma fuga no Uruguai. Uhum. E esse grupo que fugiu no Uruguai, que começou a se reproduzir, tomar conta do Uruguai, aí do estoque cruzou a fronteira para o Rio Grande do Sul. Hoje aqui é uma praga, e hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente Tem no tem, Pantanal, tem. é, e hoje a gente tem uma praga a, anabolizada, que é o javaporco, que é Uhum. a cruza do javali com o porco, Com porco. Daí eles ficaram gigantes. que são animais impressionantes. Não sei se tu já viu um. Nunca vi ao Não, vivo, nunca não. vi ao vivo. Eu já vi foto. Na, eu tenho um amigo que é fazendeiro, ele mandou uma foto uma vez de um javaporco que eles pegaram nas terras dele ali em São Francisco de Paula, que é, para quem não conhece, na região da Serra, aqui do Rio Grande do Sul, pertinho das famosas Canela e Gramado, Querida São Chico. São Chico, né? O bicho tinha 350 quilos, tinha estendido, ele tinha 2,60 m, 2,80 m de comprimento. Nossa. É um monstro. Né? Mas a gente pode afirmar, Érica, né, o Marcelo, né, o doutor Marcelo que falou, eu É. posso chamar, tá? A Uhum. gente pode taxativamente afirmar que esses peixes-leões que nós estamos encontrando cada vez mais frequentemente aqui são descendentes daqueles primeiros peixes-leões que foram, e aí tem duas versões sempre, todas as histórias pelo menos, né? Ou foram jogados no mar por um aquarista americano, ou se soltaram quando deu o Wilma, acho que foi o Wilma, né, em Nova O Orleans. Andrews. O Andrews. Andrews, já ouvi as É, duas versões. é. Mas acho que a gente pode afirmar que são descendentes desses indivíduos, provavelmente. Eles, dos trabalhos que eu li, os pesquisadores não afirmam, mas já era esperado que os peixes-leões do Caribe iriam aparecer aqui na nossa região, né? Tem realmente as duas histórias, mas pelo que eu vi das pesquisas, né? Em 85 já teve o primeiro registro de peixe-leão na Flórida, em Daniels Beach. Então, aí o Andrews foi em 92, sabe? Então, aquela coisa. Provavelmente foi de aquarista que jogou o bicho fora, né, e tal. E talvez o Andrews tenha contribuído, né, com a destruição das lojas de aquário, de beira-mar, etc., enfim, que acabou levando os peixes para o mar. Então, pode ter as duas coisas, as duas versões talvez não Uhum, estejam tá. erradas, né? E aí, de repente, aqueles bichos do aquário se misturaram com os do furacão e daí cruzaram e se espalharam, né? Pode ser alguma coisa assim. Mas, enfim, e aí eles foram se espalhando na região ali da Flórida, foram descendo para o Golfo do México, né? Caribe, já tomaram conta de tudo. E, e aí eu tenho um dado aqui da última pesquisa que fizeram, que em 2014 foi achado o primeiro peixe-leão entre ali, tipo, a junção do rio Orinoco com o Amazonas. Uhum, Então, é um peixe que se adapta muito a questões de diferenças de salinidade. Então, né, se for uma água um pouco mais doce, digamos assim, ele também está lá. Se for água profunda, se for água gelada, se for água quente, então, assim, o bicho está em todas. E aí, então, já era esperado que ele poderia cruzar a foz do rio Amazonas, que é considerada uma barreira natural, né, uma barreira uhum, geográfica. Então, tanto que muitas espécies que a gente tem aqui no Brasil não tem no Caribe e vice-versa, porque o rio Amazonas ele corta, né, ali o uhum, oceano e acaba criando uma barreira natural para que os animais não transitem. Só que o peixe-leão, como ele habita águas profundas, ele passou por baixo, provavelmente, né? Porque daí em 2020 os pescadores acharam ele em altas profundidades, no caso, né? E aí, opa, se o bicho tá lá embaixo, ele tá cruzando por baixo e ele vai aparecer em algum lugar. E os primeiros peixes foram achados em Noronha,
né? Lá nos paredões de Noronha também, pelos mergulhadores técnicos, começaram a achar peixe-leão aos 100 e poucos metros de profundidade. E aí depois eles foram subindo. Então a galera de Noronha foi achando os peixes, né, cada vez mais raso, Cada raso, vez raso. mais raso. Aí aqui no Ceará já tem também esses recifes mais rasos. Amapá, Pará, todos já têm sido achados em recifes rasos, beira de praia, coisa assim, sabe? Sabe que essa informação dele entrar nos cercados de peixe, né, Uhum. isso é muito beira de praia. Uhum. Me chamou muito a atenção, porque o primeiro relato de peixe-leão no Caribe, Uhum. eu nem ouvi, eu assisti num vídeo de um aluno meu que Uhum. tinha ido para o Stuart fazer o Shark Dive, aí ele voltou, me chamou para um churrasco, e aí botou ainda o VHS dele, ainda nem era CD, 2006. Botou ali, não, acho que já é CD, botou para rodar. Tá aí, a gente assistindo ali, né, conversando, dali a pouco eu olho assim, mas espera só um pouquinho, tem um peixe-leão no Rio Mahooker. Como assim tem um peixe-leão? Não é do Bahama Mama. Tem um peixe-leão no Bahama Mama, que é um dos pontos de mergulho, né, de tubarões. Mas como assim tem um peixe-leão? Da onde é que é isso? Daí o meu aluno falou assim, não, pois é, eles estão aparecendo, começaram a aparecer. Eu tinha vindo de lá em 2002, eu fiquei de 99 a 2002 naquela região, eu nunca tinha visto peixe-leão lá. Eu já tinha visto peixe-leão na Polinésia, Coreia, Uhum. que Mas é lá, hábitat. ok. Ah, tá, ok, é hábitat. Assim como Isso, o Índico também é hábitat. E isso. uma coisa que me chamou a atenção, aí depois de 2010, eu fui para Cuba, para Jardines de la Reina, e Uhum. Jardines tinha muito peixe-leão já. Muito peixe-leão. É porque eles estão muito próximos ali, né, da Exato. Flórida e tal. Isso. Tá? E aí me chamou a atenção do tamanho, Uhum. né, e da ousadia. Porque na Polinésia, quando tu encontra peixe-leão durante o dia, Uhum. normalmente ele está enfiado no meio dos corais. Porque eles têm que se esconder, né, dos napoleões, das garopas e dos tubarões que estão habituados a predar eles. Moreias, né? Tudo. Uhum. Morésia. Então eles É. são sempre quando tu Sempre encontra intocados, né? Você vê sempre sempre embaixo de pedrinha, de coisinha, pedrinha, sempre isso. escondidinho. Uhum. Quando tu vê um raramente nadando, ele faz como tu relatou, ele vira de costas, ele abre os espinhos, que é aquelas É, bandeirolas, né? Então, assim, isso. pra galera da minha época, vai assistir Corra que a Polícia Vem Aí, 13,5, se eu não estou enganado, que tem uma cena fantástica. Acho que era a Dreyer, o personagem, né? Lutando com dois peixe-leão no aquário. É maravilhosa. Só aqui, galera, aqui, o tosco aqui quase vai ficar sem bater. Pronto. É coisa da gente fazer gravações. Tá? E é maravilhosa a cena. Tá? E aí vocês vão entender que os espinhos são embandeiolados, parece aquelas bandeiras de samurai japonês. Então, por esse lado ele é muito bonito. Né? É. Mas então assim, me chamou a atenção o tamanho, primeiro, Uhum. porque na Polinésia eu via eles no máximo do tamanho da palma da minha mão. Sim. Não muito mais que isso. Uhum. No Caribe, eu vi uns peixes de 25 centímetros de comprimento adulto. Sim. Aqui no Ceará já acharam de 45. Filhotinho, filhotinho, olhando para minha câmera, sem virar as costas, sem dar dorso. Né? Então isso é muito inusitado. E eu nunca, não lembro, em um ano que eu fiquei na Polinésia, eu não lembro de ter visto peixe-leão na beira da praia. Entendi. Entendeu? São mudanças comportamentais que me chamaram a atenção, né, de Porque uma espécie que eu provavelmente conheço. na beira da praia, porque mesmo eles pequenininhos, tem os predadores que pegam eles, né? Perfeito, exato. Uhum. Né? Se os E ele nossos tem. pudessem pegar eles enquanto eles são pequenos, em estágios larvais, né, e tudo mais, soubessem capturar eles, seria muito mais fácil. Toda a vida, né? Toda a vida. O pessoal, quando eu estava em 2010, o pessoal em Jardines, já em Cuba, já estava com um projeto dos instrutores de mergulho arpoarem os peixes-leões e oferecerem para as garopas e para os tubarões, Certo. para tentar desenvolver o hábito O desses hábito. predadores em Uhum. predar esse peixe, porque senão é aquela coisa que a gente estava falando, é uma espécie alienígena, invasora, os tubarões e Uhum. garopas nunca viram, é um Uhum. peixe agressivo, predador e ao mesmo tempo arredio, muito, né, inteligente, e esses predadores não estão habituados, né? Uhum. Então eu lembro que isso foi uma das primeiras coisas que eu ouvi falar em termos de fazer controle, né? Uhum.
E aí, um pouco depois, o pessoal começou a fazer essa caça de controle, que hoje é muito comum no Caribe, né? Que vocês estão fazendo aí também em Fortaleza. No Caribe é muito mais ativo, né? Porque tem mergulho toda hora, então, assim, todos os guias de mergulho, que é o que está acontecendo em Noronha, né? Os Aham. guias de mergulho já levam, né, o compartimento lá e um espeto para poder pegar o peixe-leão e colocar dentro, né, do tubo. Inclusive, em 2015, 2014, 15, eu mergulhei em Belize e Uhum. o guia ele já levava o espeto e ele já ia capturando conforme ele ia guiando o mergulho normalmente. Sim, normal. Aham. E cada peixe-leão que ele encontrava, ele dava para as barracudas, para as garopas, né, para os badejos que estavam ali perto da gente. Então, assim, até foi um mergulho muito bonito que me fez voltar para Belize, porque, Uhum. além, claro, dos corais bonitos e tudo mais, eu fiquei encantada de ser acompanhada o tempo inteiro como uma escolta, sabe? Por garopas e tal, e os badejos passando na frente da gente, às vezes atrapalhando a foto, sabe? Tipo assim, sem o menor interesse, Nael, em vocês. Não, eles não queriam nem saber, eles só estavam acompanhando, esperando serem alimentados. Ok, isso na visão bióloga, né, causa um desequilíbrio ecológico porque eles Uhum. estão deixando provavelmente de se alimentar Talvez. Aham. né, da alimentação normal deles, enfim, porque eles estão ganhando comida de graça, que é um peixe-leão. A gente deturpa um lado para tentar resolver o outro, né? Então, mas, tipo, barracuda, que às vezes não é um animal que costuma acompanhar, né, mergulhadores, enfim. Tava lá, a barracuda do lado, assim, toda tranquilona, sabe? Só esperando o peixe-leão na boca. Mas, por outro lado, eu acho legal, justamente porque eles estavam aprendendo a comer. Uhum. Eles não caçavam, mas pelo menos eles comiam o bicho morto ali, né? E era uma forma de fazer o controle, né? Os guias, então, todo dia mergulhando, né? Sim. E eu não tenho anotado isso, talvez o Martorano, que estava comigo, costuma anotar melhor as coisas no logbook. Quantos peixes leões o guia acabou tirando, mas acho que deve ter sido uns dois ou três, assim, né? Num Sim. mergulho. Se todo dia cada guia tira dois ou três, né? Vai ajudando, enfim. Sim. E Sim. aqui, infelizmente, tipo, no Ceará, a gente não tem mergulho toda hora. Então, a gente tem uma temporada muito pequena, que vai normalmente de novembro, dezembro até julho, né? Então, são 6, 7 meses, 8 meses, quanto muito, se o vento ajudar. E o resto do ano fica, tipo, às escuras, né? E, e se não tiver um interesse comercial em cima do peixe-leão, provavelmente a gente não vai ter muita ajuda dos pescadores, né? Sim. Porque eles não vão deixar de pescar tipo, o alimento deles ou o ganha-pão deles para matar peixe-leão para ajudar a fazer controle, né? Agora, se de repente a gente puder incrementar isso no dia a dia dessas pessoas, enfim, de alguma forma, vai ser melhor. Eu estava falando outro dia com o Buia, que é o Carlos Sampaio, que é um pesquisador ali de Alagoas, né? Uhum. E ele seguido me passa alguns materiais de peixe-leão, enfim, que eles estão fazendo pesquisa lá. Então, eles desenvolveram técnicas de captura para pescadores usando Uhum. garrafões desses de água para poder fazer a coleta. Porque, assim, comprar um equipamento próprio para capturar peixe-leão é muito caro, né? Então, Uhum. a gente tem que improvisar. Então, uma Tá. forma dos pescadores poderem ajudar precisa dar equipamentos baratos para eles que pudessem encontrar Sim, que pode facilmente. ser disseminado facilmente, claro. Uhum. Isso, para todos eles terem dentro das embarcações ou junto, né, ali às vezes da rede, na beira-mar, enfim. E aí com baldes de água, sabe esses de 5 litros, às Aham. vezes, ou então esses galões de água de 20 litros também, eles Sim. fazem uma adaptação para poder colocar o peixe-leão dentro, então para ninguém se ferir, né? E o bicho fica ali capturado. Só que, claro, tem Quando, que pegar com o espetinho e botar lá sim. dentro. Quando tu fala desse equipamento, tu tá te referindo àquele cilindro que a gente vê, né? Volte e Isso, meia, né? isso.
Acho que a galera talvez já tenha visto no Instagram, alguma coisa assim, é um cilindro parece de PVC, Isso. tipo, com uma entrada que, se eu pudesse descrever ela, é como se fosse uma entrada de caminho único, na verdade, né? Isso. Larga o peixe ali dentro. Tá. Isso. E até porque precisa ser um compartimento duro, rígido, né? Por causa dos espinhos dele. Então, não adianta você botar dentro de um saco desses de tela, né? Às vezes, como a gente pode capturar outras coisas. Você tem que colocar num compartimento rígido para o espinho do peixe não te ferir, né? Porque ele Sim. tem veneno. Então, eles estão usando esses galões de água de 5 litros, os de 20 litros. Então, Boa ideia. isso funciona bastante tipo para embarcação. Para mergulho, é um volume muito grande para carregar. Então, aqui no Ceará, por exemplo, os meninos pegaram com tubo de PVC mesmo, fizeram uma boca, assim, né, dessas também, tipo, parecendo umas pétalas, também é rígido para eles só colocarem o peixe, mas que ele não consiga sair. Então, colocaram os ganchos para prender no equipamento de mergulho, porque, assim, nem todo mergulho você vai achar peixe-leão. Mas, então, o equipamento, ele não pode ser uma coisa que te dê arrasto, que te dê enrosco, etc. Então, ele precisa parecer um cilindro de side, né? Ou um stage, alguma coisa assim. E se aparecer o peixe-leão, você tem ali o artefato para poder fazer a captura. Teve gente que mergulhou também agora no Parcel Manuel Luiz, no Maranhão, e acharam peixe-leão. Sábado agora vai ter expedição para o petroleiro do Acaraú, provavelmente vai ter peixe-leão, já teve agora no naufrágio do Pecém. Então, aqui no Ceará, os melhores pontos de mergulho já estão sendo localizados peixes. Outro dia teve um relato de um pescador, inclusive, que ele achou 25 peixes. 25? 5, e uns bichos grandes. Ele tirou foto, assim, um bicho grandão, sabe? Então, é bem complicado. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, conversando também com o Dr. Marcelo, né, do Labomar, eles não estão aconselhando a alimentação, comer peixe-leão, porque a carne desses animais daqui, ela está altamente contaminada com metais pesados, muito maior do que os peixes do Caribe. Eles ainda não sabem dizer por quê, mas eles estão com um percentual de... Agora não vou lembrar o metal lá, enfim. Provavelmente mercúrio. Não é mercúrio, mas tem também, mas é tipo silício, alguma coisa assim, não. Depois, de repente, eu lembro, a gente coloca na descrição aqui do vídeo. Mas é tipo coisa de 60%, 70% a mais do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, é bem complicado, Gui, porque a galera no Caribe, eles fazem, né, já ceviche de peixe-leão, já tem uma gastronomia preparada para isso, então eles estão podendo utilizar, utilizam o couro dele também para fazer artefatos, etc., né, artesanato, mas não é aconselhável comer carne de peixe-leão aqui no Brasil ainda, por causa desses estudos que o pessoal está fazendo. E a gente cria uma outra problemática na ideia de repente, a gente ter os pescadores como aliados e mostrar para eles um potencial econômico. Né? Exato. Então, assim, qual é a graça de tu tirar um peixe, né? Mesmo que seja importante tirar, mas tu não Você pode precisa tirar para tipo, que ele não mate o teu ganha-pão, os exato. peixes que você vai vender, né? Para que ele não diminua, então, a quantidade de animais que você vai acabar comercializando. Mas se ele tivesse um atrativo a mais, que além de matar ele, eu ainda posso ganhar dinheiro com ele, claro. exato, aí seria ótimo, né? Claro. Mas deixa de sair só para caçar garopa. Eu entendo que eu tenho um valor econômico no peixe-leão, e o peixe-leão está mais abangudo que a garopa. Isso me rende mais, paga o diesel do meu barco, eu tenho ganho econômico, claro. Sim. Eu fiquei com muita dúvida nisso daí, na real, né? Não é dúvida, mas levantou uma série de questões. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com a Natasha, que é uma
uma bióloga também especialista em tubarões do Paraná, e ela fez um trabalho, ela ficou em São Luís, e ela publicou um trabalho em cima da contaminação, eu não vou lembrar qual é o metal, mas é um metal que é proveniente do combustível utilizado nos foguetes. Isso, eu falei com ela sobre isso outro dia. Ela tá em Bahamas, inclusive, lá, tô acompanhando as coisas. Natasha tá lá? Não, quem... É a Natasha ou é a... Natasha Rosini. Tá em Bahamas, que massa! Que tá lá massa, que massa. fazendo trabalho. Ah, que legal. É. Que legal, que legal. Sim, E ela aí fez essa pesquisa com combustíveis de foguetes. Isso. Os animais altamente contaminados na carne de tubarões, contaminados com combustível de foguetes. Que, inclusive, em outros países também eles têm esse mesmo problema, né? Porque muitas vezes os pedaços dos foguetes eles são descartados no mar, né? Nos testes, enfim, de lançamentos, etc. E acaba contaminando os animais locais. Eu achei impressionante o estudo. Eu também. Assim. Quando ela me comentou no programa, eu também fiquei pasmo, na real. Fico pensando se não é esse mesmo material, esse mesmo metal pesado. E a outra coisa que chama atenção, né? A gente sabe que ele é um predador praticamente de topo aqui na nossa região. Porque como ele não tem predador acima dele, né? Então significa que do que ele está se alimentando são animaizinhos que são extremamente contaminados com esse mesmo metal. E estamos falando, provavelmente, de outros peixes que se alimentam de camarões que nós também nos alimentamos. Peixes e, né, camarões, lagostas, siris, caranguejos. Todos os bichinhos que, enfim, estão abaixo dele, são disponíveis para ele, são animais que estão contaminados, porque tem a questão da bioacumulação, né? Então, cada bichinho contaminado que ele come fica na carne dele. E aí vai acumulando, ele não elimina. E assim acontece com a gente. Se a gente acabar se alimentando dele, a gente vai ficar com aquele contaminante no corpo e a gente não elimina também. Vai acabar acumulando para o nosso organismo, né? Então é bem interessante, porque às vezes ele está se alimentando. Justamente por isso que a gente precisa entender o que ele está comendo. Como eu citei ali no início da nossa conversa. Se ele estiver comendo lagosta, e são as lagostas que estão dando esse alto índice de contaminação dele, então, peraí, a gente também come lagosta e quer dizer que a lagosta que a gente está comendo está contaminada, né? Pode ser que tenha diferentes índices de contaminação, digamos, os peixes que estão aqui mais perto do norte, para os outros que estão descendo já a costa para o sudeste. Pode ser que tenha diferença, né? Mas isso precisa ser estudado e cada pessoa que achar um peixe-leão que puder capturar, etc., e doar para uma universidade, é muito importante para a gente conhecer esse tipo de bicho. Assim como você falou a questão de tamanho, também eles estavam vendo que no início das capturas ali, em 2021, quando começou aqui no Ceará, aliás, 2022, em março de 2022, quando começou aqui no Ceará, os animais eram pequenos, na faixa de 15, 20 centímetros, 17 e tal, e agora já tem bicho de 45. Então é sinal que eles estão crescendo muito rápido ou estão vindo animais maiores do fundo para o raso, né? E estão tomando conta do nosso ambiente. Então é muito importante para os pesquisadores entenderem essa demanda, né? Com certeza. Tá acontecendo. E isso pode até, claro, isso pode até levar a gente a entender que o nosso leito costeiro tem essa contaminação. Porque, por exemplo, se essa contaminação está presente em lagostas lagostas, caranguejos, camarões, pequenos crustáceos, eles se alimentam, são animais betônicos, eles se alimentam de fundo. Essa contaminação está na alga, tá nas pequenas partículas, pequenos micro-organismos que eles se alimentam. Ou são de lugares, como eles estão vindo das profundezas, o que eles estão comendo lá embaixo que fez isso também, né? Nossa, é muito interessante a gente saber dessas coisas, assim, já me dá vontade, sabe, de entender mais, de saber, vamos lá, galera, pega o peixe aí que a gente precisa estudar. Exato, né? E aí eu tava lembrando, assim, é até pertinente, assim, porque né, a ideia era a gente falar, pra mim, assim, vamos falar sobre o peixe-leão, falar da disseminação, tal. Claro que sim, depois vamos chegar daqui a pouco na dúvida cruel, será que a gente vai conseguir trancar essa ameaça, né? E aí a gente tá falando de um problema que ele é seríssimo para todos os oceanos.
que são essas contaminações por metais pesados, que elas não desaparecem em uma geração. Arsênio, lembrei. Arsênio! É um troço super venenoso. 65, 70% a mais de arsênio. Porque eu lembrava que era um nome diferente do que a gente costuma ver nas carnes de tubarão, né? Que a gente normalmente vê Mercúrio, né? mercúrio e tal, né? E arsênio. Putz, preocupante. Bastante preocupante. Bastante preocupante. Mas, Egg, eu não sei, o que tu acha? Trazendo todas essas informações, o que tu já conhece, enfim, que tu já viveu também nas Bahamas, você acha que a gente consegue controlar? Você vai controlar? Eu vou tirar pelo parâmetro do javali, que eu mencionei agora há pouco. Mas eu conversei com um amigo meu, que é veterinário, é um dos, não vou dizer poucos, mas é um veterinário autorizado pelo IBAMA para controle, caça de controle, aqui no Rio Grande do Sul, que ela acontece, tá? Porque a caça do javali aqui no Rio Grande do Sul, ela, posso até dar um dado errado, mas ela não pode ser feita por qualquer um. Não é porque tu tem CAC, tem registro de caçador, que tu pode fazer a caça do javali. Que é o registro caçador? O CAC, né? O famoso CAC. Não sei. Eu digo o famoso CAC porque agora, período eleitoral, surgiu toda essa função, né? Que é o que dá porte de arma, que permitiu toda essa corrida armamentista que a gente viveu nos últimos 4 anos. Que a princípio seria aquele caçador esportivo, né? Desculpa, atirador esportivo e caçador. O atirador esportivo é aquele que tem sua arma dentro de um clube de tiro, vai lá, pratica, né? Dentro do clube, e o caçador que tem a licença para ir para uma região de caça e caçar certos animais que são permitidos dentro de período em período. Javali, até onde eu saiba, não tem uma caça, a caça liberada, ela tem que ser por controle. Então esse meu amigo faz isso. E aí um dia a gente conversando, já tem uns anos a gente conversando, ele me comentou que a melhor maneira a única maneira que haveria da gente impedir essa invasão do javali seria ter feito o controle do javali capturando toda a vara. Vara do javali, seus mentes suja, tá? É como a gente chama um grupo de javalis. Grupo de javali, assim como um cardume de peixe, ou coletivo de javali, né? Coletivo de javali, tá? Certo? E o javali é um animal muito inteligente. Então, quando tu faz uma armadilha para vara, né, tu põe milho, tu põe sementes ali, e geralmente tu faz cair um cercado e tu prende todo aquele grupo. Então essa seria a única maneira de ter um controle eficiente. Como isso não foi feito no início, hoje é difícil de tu fazer essas armadilhas, porque se tu erra, né, o javali nunca mais volta para aquele lugar. Ele sempre que ele encontrar um punhado de milho, ele não chega perto, porque ele entendeu que aquilo ali é armadilha. Escapar da armadilha. Não funciona para mais nada. Nada. E o controle hoje em dia, além da tentativa de vara, normalmente é feito matando indivíduo a indivíduo, mais ou menos como se tenta fazer com o peixe-leão. Se a gente bota nessa conta a problemática de que o peixe-leão é um peixe de profundidade, e tu me traz o dado de que uma fêmea de peixe-leão consegue botar, né, consegue liberar até 2 milhões de ovas por ano, né, e ele vive 16 anos, então, tipo, durante a vida útil de um animal, ela bota 36 milhões de ovos. Porque a gente tá falando de um animal que provavelmente antes do primeiro ano de vida já tá reproduzindo. Diferentemente dos nossos amados tubarões, que levam 16, 17 anos para começar a reproduzir, e quando começam a reproduzir, liberam, quando muito, 2. Né? E a cada 2, 3 anos de intervalo, né, e tudo mais, então... Pensa, e se a gente não tem predador para essas ovas e tudo mais, alguém que coma isso, né? Enfim, todos eles vão se proliferar. Não é ser pessimista, mas sendo realista, eu acho que a gente não tem controle. A gente não vai ter uma situação em que a gente vai extirpar Atlântico Norte, Caribe e agora Atlântico Sul, da nossa costa, pelo menos, do peixe-leão. E a gente não tem uma cultura de mergulho como tem no Caribe, né? Exato.
tem mergulho o ano inteiro, enfim, né? Todo Exato. dia tem operadora, várias operadoras em vários Aham. lugares e tudo mais, né? Enfim, que eles já estão muito mais engajados, mas aqui o processo é mais lento mesmo. É. E o Neto falou sobre isso. Eu lembro também lá atrás, quando o Peixe-Leão, eu fiquei sabendo nas Bahamas primeiro, e dali a pouco, quando eu fiquei sabendo, estava em Cuba, Flórida toda tomada, Uhum, Bonaire, né, todo o uhum. ABC, México. A gente conseguia ver certinho assim, o caminho dessa invasão, percorrendo todo o Caribe, pegando a Venezuela e começando a quebrar a esquina para descer para nossa costa. E aí eu não lembro quem é que comentou. Alguém me comentou uma vez assim, não, mas fica tranquilo, porque quando eles chegarem na Foz do Amazonas, eles não vão passar, porque a Foz do Amazonas é esse É uma limítrofe barreira ecológica. da barreira ecológica, né? Só que daí eles passam por baixo. Passaram por baixo, exatamente. Né? Né, Então, isso é... eles achavam que eles iam fazer a volta, sim, mas o que foi Uhum. visto, eles provavelmente passaram por baixo, né? Então, É. nossa, muito complicado. E é por isso que eu digo assim, é uma questão de tempo para a gente chegar a ver peixe-leão aqui no Arvoredo. A Eles lógica vão diz dizer, isso. já tem no Rio de Janeiro, então a gente já tem agora desde o Amapá Pará até o Rio de Janeiro, para eles chegarem no sul. Não é difícil. Não é difícil. Então a gente vê que é um peixe altamente adaptado. Uhum. Né? Se a gente for puxar dos hábitats tradicionais, né? Normalmente a gente está falando de águas mais quentes. A gente está falando de Sim. Polinésia, né? Das Polinésias, Caribe e tal, Nordeste. Caribe, Nordeste e tal. Uhum. Mas, de novo, se ele consegue chegar... Teve o relato de Arraial do Cabo, a gente está falando de uma água de 19 graus. É, ou Então é um menos. peixe que se adapta a isso, ou menos, né? Então é um peixe que se adapta a isso. Para ele encostar aqui no Rio Grande do Sul... Uhum. Que Tá? também, né, a temperatura nessa faixa. Exato. Não é difícil. Não é difícil. Uhum. Por isso que eu acho que, infelizmente, Mas assim... mesmo que ele se concentrasse só no norte e nordeste, e aqui que a gente tem uma extensão territorial gigantesca, né? Se ele pegar só esses estados aqui, assim, então do Rio de Janeiro para cima, já faz um estrago gigantesco. 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 Não, concordo. Para O que todo eu o ia estoque dizer... pesqueiro, para os nossos recifes de coral, tudo, né? Enfim, é bem complicado. Né? É triste, assim, é por isso que achei importante a gente conversar sobre isso, Aham. porque muita gente não conhece. São poucos perfis que eu vejo hoje no Instagram que estão falando sobre isso. Tem pouca notícia sobre isso na televisão, sabe? Não é uma coisa que o pessoal acha que está preocupado ou não está sendo divulgado, né? Enfim, Eu mas posso é falar... muito sério. Eu posso falar por mim. Eu não me considero um cara que é desligado de notícias referentes ao meio ambiente e principalmente aos Uhum, ambientes marinhos. sim. Quando tu comentou de incidente de pescador de cercado metendo o Uhum, pé em peixe-leão em Jericoacoara, uhum. né, não é de agora, né? Esse relato é É de, anterior. mas é do ano passado, é de Que março do seja, ano passado. que Enfim, é seja. recente, né? É recente. Eu não ouvi falar disso aqui no Sul. É, É aquilo, eu te acompanho, eu acompanho outras pessoas, outros biólogos, outros mergulhadores. Não lembro de alguém ter comentado, ter feito algum comentário sobre isso, dessa informação tá disseminada. para nós circulou bastante porque envolvia o Porque, estado do exato, Ceará, né? Eu moro aqui, então, né, fica aquela exato, coisa. E que era para o exato. pessoal tomar cuidado, já que o cara teve sérios problemas, teve febre, ficou mal no hospital, enfim, teve várias coisas, né? Convulsão, enfim. Mas E, tá bem, tá vivo, né? Mas ele causa um prejuízo enorme, porque são sabe, dias que o cara deixou de ficar no mar, de pescar, de claro, trabalhar, né? claro, Enfim, claro. Mas sabe se o veneno dele é tão forte quanto o do peixe-pedra, do mangaguá? não sei. Boa pergunta, né? Não sei É, pesquisar sobre isso agora. Me veio justamente isso assim, tá? eu sei que ele causa dor, febre, essas coisas, Aham. todas, né? Ah, Enfim, pode dar convulsão para quem é mais sensível. Diz que nem é todo mundo que tem, mas aham. eu acho que talvez a convulsão em decorrência de uma febre alta, né? Provavelmente. Aham. Mas Provavelmente. não sei como é que é. Não sei. Boa, boa, Comparando boa. ele com peixe-pedra. Deixarei anotado para futuro programa. Se souber, Ah, comenta aqui no vídeo, faz um comentário faz no um nosso. comentário pra gente. É uma coisa interessante. Eu, geralmente, quando eu tô Manda na no beira. Spotify, dá para comentar também. Isso.
Eu fiquei pensando justamente nisso, que geralmente quando eu tô na beira da praia, eu geralmente arrasto meus pés com receio de ter um peixe-pedra ou até mesmo de ter uma raia. Né? Eu vou arrastando os pés porque eu chuto primeiro, o bicho levanta e eu não corro o risco de machucar o bichinho, nem me machucar. Né? Então eu fiquei nessa dúvida, mas será? Né? É E aí uma interessante. última... É bem interessante. E uma outra dúvida que eu fiquei pensando, deixei para comentar contigo, vocês têm ideia, né? De repente, não sei se o pessoal da universidade conseguiu identificar, porque eu entendo que nós devemos ter pelo menos 2 espécies de peixe-leão, né? A gente tem no Pacífico a presença desses peixes e a gente tem no Índico. Muito provavelmente deve ter subespécies, né? Espécies, Será provavelmente. que a gente já tem alguém que conseguiu determinar qual dessas subespécies que está tomando conta daqui? Não sei, nesse trabalho que eu li do pessoal daqui não tinha nada disso, Uhum. mas posso perguntar. E também, se alguém souber, Se comenta. alguém souber, comenta aqui pra gente, entendeu? Isso aí já ajuda. Justamente, a ideia deste programa é justamente a gente ter essa É interação com os guests. colaborativo, É exatamente. colaborativo Mas total. realmente nesse trabalho que os pesquisadores fizeram aqui não tinha nada assim que eu lembre. De Uhum. diferenciação de espécie ou coisa assim. Até só uma curiosidade, assim, né? A gente está falando de um assunto muito sério, né? Uhum. A gente não tem nada descontraído, enfim. Mas, cara, o peixe-leão é muito lindo, né? Não, Ele é uma praga, tanto que às vezes a gente vai mergulhar, né, no Mar Vermelho, Índico, etc. E a gente vê ele e fica com raiva dele, porque você já tá tão acostumado, né? Aquele negócio de que o peixe-leão é o invasor, ele é do mal e não sei o quê. Não, mas ali ele está na casa dele, né? exatamente. Mas um negócio interessante que às vezes à noite eles estão fora da toca, então, né, que a gente comentou que às vezes eles estão escondidos durante o dia, de noite eles estão lá caçando também, né? Se você ligar a luz azul neles, aquela luz negra, Ah, assim, eles são fluorescentes, sério? eles têm bolinhas, eles ficam de pijaminha de bolinha no Ai, que corpo lindo. deles, que durante o dia você não vê, e aí fica cheio de bolinhas fluorescentes, assim, Fluorescentes. Que sabe? Com aquelas demais. lanternas. É bem legal, assim. Então, quem Que tiver aquelas demais. Nunca lanternas, até mergulhei com essa lanterna. tem no meu Instagram um vídeo que eu falo sobre essa lanterna. Uma lanterna Aham. de Ling que compra no. Pode falar aqui? Pode falar à No, vontade, sem problema nenhum. No Ali, pronto, no Ali. Aham, no Ali. É, Naquele custa site de compras. aquele site de compras Xing Ling. Xing Ling, aham. Custa uns R$ 300 a lanterna, e é ótima para vídeo e tudo mais, né, para quem tem GoPro e tal. E ela tem a luz branca e a luz azul. Então, quando você coloca, digamos, a luz branca no peixe, digamos, aquela fluorescência dele, entre aspas, carrega, né? E na hora que você bota a luz azul, assim, fica Tem um que ficar uma coisa linda. espetáculo. Ele fica muito bonito. Fora os corais, né? Corais, esponjas. Então, assim, é muito Sim. legal fazer aquele mergulho que você pode ir alternando a luz branca com a luz azul. O que que eu faço? Eu levo na mão a luz branca daquelas Aham. lanterninhas pequenininhas, assim, na Sim. mão mesmo, né? Aquela munhequeira. Então, Aham. eu boto a luz branca nas coisas e eu fico com a lanterna ligada na luz azul, virada para o peito. Uhum. Então, eu boto no coral e aí depois eu troco para botar a luz azul e escondo a branca, porque daí Ah, que fica máximo. aquela fluorescência fantástica. E aí Que eu lembrei massa. do peixe-leão, assim, que eu vi lá no Mar Vermelho, com aquelas pontinhas brilhosas, assim, ele fica muito bonito. Linda. Que É coisa uma linda. curiosidade que às vezes, não sei se alguém já sabia, mas ele fica Eu, não- bonitinho. eu realmente não tinha a menor ideia, até porque meus últimos mergulhos com peixe-leão faz um tempinho eu usava a lanterna de luz branca. Mas é o normal, né? É o normal. Agora que eu descobri essa lanterna de luz azul, aí eu faço umas coisas diferentes, Que assim. legal. Aí, ó, fica a dica pra galera. Muito massa. E aí você começa a aprender, tipo, qual coral ou qual esponja brilha mais, assim. As esponjas nem são todas, mas o coral é muito engraçado que você já aprende, tipo, qual espécie, essa brilha, essa não brilha e tal, sabe? Que Foi uma coisa sensacional. que eu achei interessante em Bonaire, foi uma esponja roída tinha as marcas de dente
budião ou de Budião ou tartaruga, provavelmente. tartaruga, né? Enfim, peixe papagaio, que só nas mordidas, nas ranhuras das mordidas, é que ela era fluorescente. Que legal. E no resto dela, não. Achei Que interessante legal, até muito também se interessante. alguém. Esqueci de perguntar para as minhas amigas esponjólogas, mas só onde estava raspado, dava para ver que era de dente de bicho, assim, né? Só naquelas raspagens é que era brilhoso. Né? Achei Que interessante. bacana, assim. Uhum. Podia ser baba de tartaruga, Mas ou se para alguém você souber o ver, que é, né? Ou se alguém mas souber. Mas para você ver como o mergulho noturno pode ser mais interessante do que ele já é, assim, que a gente já vê bicho diferente, Sim, sim. mas com uma lanterna de cor diferente você consegue, tipo, brisar ali em cima dos, nossa, que isso? Por que será? É que eu já faço um monte de pergunta, né? Sim, total, total, total. Cabeça de É biólogo. outra. Não, é outra experiência, se a gente for parar para pensar, né? Te traz uma outra visão daquele meio que tu vai ali primeiro com a luz branca e dali a pouco tu muda para uma luz azul. É um Aí recurso você simples, relativamente barato da gente levar para mergulhar. muito. Então, vale a pena, assim, né? Quem tiver, mesmo quem não faça filmagem nem nada, pode ter uma lanterna dessas e leva, às vezes, no Sim. bolso, né? Ou uma em cada mão, dá para você Uma em prender cada uma mão. lanterna azul Isso, aqui, a outra ali, aí fica isso. trocando, né? Enfim. Isso aí. E vai tornar o teu mergulho noturno muito mais interessante, que já é muito, muito interessante. Mas É, aí, né, voltando à questão da beleza do peixe-leão, é um peixe muito lindo, se a gente for parar para é, pensar. é. É impressionantemente lindo. Ah, eu consegui, lá em 2010, consegui fazer algumas fotos de Uhum. frente, assim, de rosto, e aí ele tem um olho muito bonito, com umas, tipo, quase uma sobrancelha, são Tem as coisinhas. baterias de pele, assim. Então, ele é muito, 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 muito legal. A pena é que, por enquanto a gente não tiver predadores para fazer um controle mais eficiente, a gente tem que ter esse cuidado, Uhum. porque senão, daqui a pouco a gente pode ter perda de espécies aí que são fundamentais para a gente, né? Uhum. Tem um estudo que nas Bahamas eles notaram que depois da invasão, em alguns lugares, 80% da diminuição da população lá de um determinado peixe que reduziu, né, enfim, Sim, reduziu, claro. por causa do peixe-leão, que eles tinham a preferência por aquele alimento, né? Uhum. Por isso que a gente precisa se preocupar que imagina se ele começa a comer, vamos supor, budião azul, que também já é um peixe que está em extinção aqui, sabe? Uhum. Aí já não basta a competição com a Não, com a pesca, com pesca, com as garotas. é, É, aí você ainda tem a questão do peixe-leão é, caçando um animal que já está em extinção, é, né? Já está ameaçado. é. É E bem, provavelmente ele não vai caçar o budião adulto, vai né? pegar os pequenininhos, Ele vai exato. pegar o Não dá tempo filhote. dele se reproduzir. Uhum, uhum, Exatamente. E esse é um problemão. é. E assim, ó, te dei minha opinião. Qual é a tua opinião? O que que tu acha? A gente consegue controlar essa praga? Hum. Eu É. acho que ele é como você comparou com o javali, eu comparo com o coral-sol. Coral-sol é um troço que tomou conta, Tomou entendeu? conta. A gente já tem todo o litoral brasileiro e é um negócio que não dá para você controlar. Você começa a tirar de um canto, já aparece no outro, e aí quando você volta já cresceu outra vez, e tu vê, é um bicho que é imóvel, né? Ele está fixo no lugar, mas ele se reproduz com muita facilidade também, colocando os ovos dele na coluna d'água. E aí que a correnteza vai, leva e ele toma conta de tudo. Então, assim, tá assim, bem preocupante, né? Outro dia, um pesquisador amigo meu ali, o Guilherme Longo, do Rio Grande do Norte, da Universidade Uhum. Federal do Rio Grande do Norte, fiz um trabalho com eles há um tempo atrás, para retirada de coral-sol. E eu fui como fotógrafa cinegrafista, né? Mas aí, quando me via, já estava eu lá martelando o Tava tu lá coral. martelando, né? Quero ajudar, eu quero tirar isso aqui. E era no naufrágio, lá no Rio Grande do Norte, que até foi na época que eu levei um grupo para lá e descobri o Coral-Sol, avisei a universidade, e eles fizeram um trabalho de controle, né? E aí me chamaram para participar, assim. Só que outro dia eles fizeram uma expedição para lá, aí eu pedi, Gui, e aí, como é que tá o Coral-Sol? Ah, ele já era. Tipo,
essa foi a frase dele, assim, bem desmotivador, sabe? Deve Ah, ter tomado conta de tudo. Faz tempo que eu não vou para lá, também faz mais de um ano. Mas, cara, deve ter tomado conta de tudo. Tipo, todo o trabalho que a gente fez de remoção, quilos e quilos de coral, enfim, já deve estar tudo acabado, sabe? Então é o que eu bah, vejo, assim, o coral, o peixe-leão vai ser o mesmo, a vai ser mesma o mesmo coisa. caminho, né? É. Aqui no Ceará, os meninos, cada vez que eles estão indo mergulhar, eles veem 2, 3, 4, 5 bichos. Outro dia foi. Onde é que foi o mergulho deles? Que eles foram filmando, assim, o peixe-leão, um aqui, aí outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá Como eu vi. no Instagram do Rambo Dive ali. Mas, sabe, foram filmando, tipo, um, dois, três, quatro. Vários indivíduos, e assim, ó, tranquilamente, De nadando boa, livre, leve e solto. Então, é, é, é o imagina que eu esses cinco vi. indivíduos se reproduzindo e Aham. tal, e não tem, sabe? Eu acho bem difícil a gente controlar. É o cenário Mesmo que eu com vi ações, em assim. Cuba. Esse é o cenário que eu vi em Cuba em 2010, é o cenário que eu vi nas Bahamas em 2012, é o cenário que eu vi ah, em Cuba em 16, É deprimente, assim, em sabe? Bonaire em 16 também. É bem É, mas complicado. como eu te disse, esses países eles fazem ações de caça. Sim, Tem eles a conseguem semana fazer. do peixe-leão, aí, tipo, Claro, né, o claro. governo às vezes incentiva, eles têm prêmio, tem competição para caçar Aham, peixe-leão, eles tiram toneladas de peixe-leão aham. nessas competições e tudo mais, que são específicas para isso. Aqui a gente ainda não tem essa cultura, Sim. e como eu te falei, a questão do mergulho mesmo em si é bem mais escasso, né, do que no Caribe. Sim. Então, por isso Até que, porque comparando uma coisa com a outra, eu vejo que a gente não tem a tanta gente não vai ter. ferramenta, tanto esforço para isso, etc., Concordo, incentivos e tudo mais, né? O mergulhador concordo. não vai deixar de mergulhar, de fazer o turismo dele para caçar peixe-leão. Se ele não for Não, pago para isso, se não. tiver saída paga, competição, prêmio, não sei o que, tá, provavelmente o pessoal vai Bora. fazer, exato. Mas aqui a gente ainda tem a legislação contra nós, né? Então precisa casar as duas coisas aí, o encontro dessas necessidades com o que a gente poderia fazer para ajudar, mas enfim, eu acho que a nossa live serviu tipo para como um alerta, Espero. Aham, isso. como instrução, como é preocupante, é deprimente, é triste. Eu sei que deve ter dado uma depressão aí no pessoal que está ouvindo, mas eu não tenho muita esperança mesmo. É, eu acho que assim, como a gente não vai ter uma solução definitiva, né, temos que torcer para os predadores possíveis, garopas, né, barracudas, tubarões, badejos, se habituarem a caçar, Uhum, né, moreias, a predar, né, o peixe-leão, para pelo menos a gente de repente poder curtir o peixe-leão na sua beleza, como uma espécie que se acomodou, né? uhum, Virou uhum. o peixe-leão brasileiro. É, É o máximo que a gente tem que torcer, né? E reforçar para a galera que está nos escutando e nos assistindo, se tu vê um peixe-leão, se tu puder fotografar, fotografa, faz aquele registro de profundidade do local, né? Não sabe para onde mandar, manda para mim ou para a Erika, que a gente encaminha para as universidades, né? Quem não fique daqui desse nosso papo, né, com a ideia de que vai pegar um espeto do churrasco, botar um cilindro nas costas para tentar pegar peixe-leão, funciona, gente. É. não vai funcionar. Quer entender mais sobre isso? Os guris da Rambo Diver estão praticamente já podendo dar aula sobre isso. Uhum, Tem o pessoal de Noronha que está bem avançado nisso. Tem o uhum. Paulinho Bertual, que está devendo vir a este programa, que mora em Bonaire, e faz muito disso lá em Bonaire. Super fácil de acessar ele. Vou botar o perfil dele aqui no Instagram. Vocês podem incomodar ele, que ele pode dar um monte de dica para vocês para fazer a coisa da forma correta. Né? Mas acho que o mais importante é isso: é todo mundo estar de olho. E se na sua região de mergulho encontrar, relatar para a gente poder passar isso para as universidades para a gente ter estudo. É, Né? Né? Sem estudo, a exatamente. gente não vai conseguir fazer um controle nenhum dessa espécie invasora. Exatamente. Já uma fotografia ou um vídeo já ajuda bastante com a localização, né? Enfim, Exato. correta do lugar. E porque
acharam outro dia lá no Vapor Bahia, em Recife, ali, que é divisa de Recife, né, com Aham. Pernambuco com Alagoas. Também o pessoal fotografou e tal, e o pessoal da PCR Conservação também já foi acionado lá. Então, cada região tem a sua organização, né, para isso. Isso. E aí a gente pode servir de ponte para tentar ajudar a fazer Pra esse tentar link, andar. para quem não conhece. Eu me coloco à Isso. disposição. Idem. Tá, estamos aí para isso. E aí, torcer para que a gente consiga elucidar algumas dúvidas que ficaram deste episódio. O que será que está o que será que está contaminando o peixe-leão? E fiquem atentos, galerinha, se o E peixe-leão o está que mais contaminado, vocês quiserem saber, comentem que a gente comentem, a pode gente vai... providenciar outra live, uma fase 2, né? Já que as pessoas Isso. vão pesquisar isso. Isso aí. O que a gente não souber responder, galera, a gente também faz nosso tema de casa. A gente vai perguntar para quem sabe. Vamos atrás de quem sabe. Isso aí. Tá? Erika, antes de eu te liberar, para onde é que tu tá voando agora? Estou indo para a África do Sul, vou ficar 25 dias mais ou menos lá. Estou indo com 2 grupos. Por Nós que eu vamos pergunto? para Sardines Run, Por que que eu pergunto ainda? pois é, só para morrer de inveja. Só pra morrer de inveja. É claro que é pra morrer de inveja. Mas então, isso até foi bom a gente comentar, porque olha só, Gui, eu tive uma certa dificuldade até para vender essa viagem, Tonga também, aí depois eu fico em São Paulo, volto da África do Sul, fico 15 dias em São Paulo e já vou para Vanuatu, Fiji e Tonga, eu emendo todas essas viagens. Legal. E essas viagens de snorkeling, né, porque Sardines Run é snorkeling, Tonga é snorkeling, enfim, o pessoal não compra. É muito difícil. Porque o que eu ouço, assim, ó, muito é tipo, ai, mas eu sou mergulhador, né? Tipo, eu sou mergulhador credenciado, eu não quero fazer snorkeling. Tem preconceito sobre Muito. viagens de snorkeling. E o que eu vejo, assim, ó, as maiores aventuras, as maiores, tipo, os maiores encontros com os maiores animais, com os bichos mais fodas, é de snorkeling. Então, com orca, é snorkeling, baleia, é snorkeling, cachalote, é snorkeling, muita coisa, esses safaris marinhos, né, que a gente chama, é tudo de snorkeling. Os cardumes de raia, de móbulas, né, enfim, snorkeling. Essa viagem de Sardines Run, só quem conhece mesmo, quem já acompanha, tipo Nat Geo, Discovery, enfim, né, que já viu aquelas bolas de sardinha e aqueles milhares de predadores em cima deles, é que tem vontade de ir para lá, né? Sim. Então, essa galera que tá indo agora é muito ponta firme, gente que sonhava há anos, assim, viajar. E aí, enfim, eu acho que eu vou matar todo mundo de inveja com os vídeos que eu vou postar na internet. E a minha intenção é fazer o pessoal mudar de ideia, tirar essa cultura de que snorkeling não presta, gente. É um esporte fantástico, assim como o mergulho pode te proporcionar, tipo, viagens, encontros, emoções estúpidas, sabe? Imagina, a gente vai mergulhar com baleia, com jubarte. Aqui no Brasil a gente não pode, mas na Polinésia pode. Agora, né, em Tonga pode, alguns lugares podem. Ainda vou fazer viagem para ver cachalote. Me sigam para mais dicas. Mas é isso, sabe? A gente vou fazer para orcas também. São poucas pessoas que querem mergulhar com orcas, que se dispõem a isso, mas que água fria geralmente e tal. Mas, cara, snorkeling ou freediving, além de ser uma viagem um pouco mais barata, porque a gente não precisa daquele equipamento, aquele arrasto, Mais aquela coisa, prática. é mais preparo físico, né? Então, você saber controlar a sua respiração, conseguir descer em profundidade, equalizar sem o uso como é que é, da respiração ali e tudo mais. Enfim, mas, cara, dá para fazer muita coisa diferente. Dá para fazer. E o que eu ia te comentar, eu vejo esse mesmo preconceito. Né? E aí, pensando aqui, tu falando, eu estava pensando, eu acho que porque eu aprendi a mergulhar com snorkel. Uhum. O primeiro mergulho da vida foi em apneia. Então, eu tenho uma paixão pela apneia. Não que eu seja um grande apneísta, tá? Eu trabalhava na Planeta, a gente trouxe a Carol Meyer para o final de semana de curso de apneia.
né? E aí, eu e o Carlinhos, os dois instrutores da Planeta, foram os dois alunos com o pior desempenho de apneia de toda a turma. Se a Flavinha Della Santa, que eu acho que tu conhece, acho que ela já viajou contigo. Sim, Tá? ela vai agora pra Tondela. Tá. Flavinha voltou naquele final de semana 4 minutos e meio, assim, na primeira prática de piscina. Assim, Nossa. ó, toma. Tá? Eu e o Careca. Não sou muito boa na apneia, não. Não, eu péssimo. Eu e o Careca, assim, ó, morrendo, roxo. 1 minuto e 45, 2 minutos e 15, e olha lá. Estático. Estático. Não em natação, é estático, tá? Mas eu te diviso assim, sabe que essa é uma das coisas que eu mais sinto falta de poder fazer? Apneia. Apneia, brincar de apneia. Quando eu tava ainda trabalhando no Caribe, quando às vezes eu fazia meu papel de dive master, e aí depois que eu organizava todo mundo, tava todo mundo na água, né? Eu combinava com o capitão do barco dele ficar de olho para mim, e aí eu ficava praticando um pouquinho de apneia. Eu gostava em São Salvador, a gente sempre, o barco ficava muito próximo ao paredão, então eu gostava de descer pelo cabo de descida até os 10 metros, que a gente não deixava encostar no fundo. Dali eu nadava para o paredão e descia até os 20. E depois vinha subindo. Por prática. Né? Sim. E foi num desses mergulhos que eu tive a minha maior aproximação a 2 tubarões martelo. No rabo também, não foi proposital nem nada. Né? Sim. Tipo, eles vinham passando, eu tava aí. Como eu tava em apneia, eu não espantei eles. Então, a galera tem que ter essa noção. Esses animais maiores, para esses encontros, se tu tiver de scuba, normalmente eles não vão se aproximar. Eles não vêm. Não vem. Não vem. Eu fiz agora lá nas Bahamas, tinha um biólogo marinho alemão lá, que ele é instrutor de apneia, e ele faz muitas viagens no mundo inteiro de freediving para mergulhar com tubarões. Então ele é especialista nisso, né? E leva pessoas, grupos, enfim, para mergulhar. Na verdade, não só com tubarões, com predadores, inclusive com dragão de Komodo, com orcas e tudo mais, com grandes animais, tudo com freediving. E eu fiquei um dia observando ele, eu estava de scuba lá embaixo, ajoelhadinha na areia, tirando fotos dos meus tigrinhos, né? E ele lá em cima de freedive, às vezes ele descia, passava perto dos tubarões e tal, né? Achava bonito de ver a cena assim. Aí eu disse para ele, eu quero mergulhar, quero fazer freediving com eles. Aí ele olha que é perigoso e tal, né? É um comportamento totalmente outra diferente. Interação, exato. O animal, ele já não te respeita, porque você não faz barulho, porque você é menor que ele, às vezes com equipamento você tá grandão, você então não solta a bolha. Exato. Você é igual a ele, né? Então, ele foi me ensinando, tipo, várias coisas, assim, do comportamento dos tigres ali, né? De como se aproximar, de como eu poderia sair da água na frente quer dizer, não podia ser na frente do tubarão e tal, enfim. Nossa, muito legal. E realmente o comportamento do tubarão é muito diferente. Na hora que eu descia, ele dava o comando, tipo, vai. Aí você mergulha, vai, chega na frente do tubarão, você dá aquela parada e encara ele assim, meu, o bicho te olhando, e ele pensa assim, quem é você? O que você tá fazendo aí, sabe? E aí você esquece que você tem que respirar, que você tem que subir, que nada assim, ó, parece que o tempo para. É aquela coisa, sabe, Matrix? O negócio, só o tubarão passando e o tempo parado. É muito foda. Isso é muito foda. E aí, ele que me fez pensar, ele disse assim, olha quanta coisa você passou nesses poucos segundos lá embaixo com o tubarão. Quanta coisa diferente que você não faria se você, enquanto você estava de scuba lá no outro mergulho, né? Isso aí. Então, enfim, essas grandes experiências, e eu acho que dá pra gente transformar muita coisa, trazer coisas novas aqui no Brasil, viagens novas para a galera, que pessoas que não têm curso de mergulho poderiam fazer, né? Ou fazer um curso de freediving mesmo, que é mais barato também, e só depende de você, né? Exato. Então, acho que dá para fazer muita coisa, assim, sabe? E eu acho que vai gostar dos vídeos que eu vou trazer lá da África. A galera que ficou se enrolando para ir para Sardinhas, vocês vão ficar chupando o dedo. Só isso que eu vou dizer para vocês, tá? Tá na minha bucket list, tá nos meus top 10.
Ah, Eu queria ouvir dessas pessoas, ai, mas eu sou mergulhador. sabe? Ai, que E não assim, dá, eu quero só ver. e Não dá para. lembre-se, claro. E assim, ó, eu sou mergulhador, sim, tu é mergulhador. O mergulhador é o que faz tanto scuba, não é? Quanto mergulho livre. E talvez, né, alguém está aqui nos escutando e possa ficar melindrado assim, mas a minha apneia é muito ruim. Não importa, A minha é também, gente. não importa. A minha é um lixo. Fui fazer agora meu treinamento de instrutora, tinha que fazer um exercício em apneia de tirar o equipamento básico, né? Então, nadadeira, máscara e Aham, lastro. Eu tenho que usar lastro porque eu não consigo afundar direito. aham, Eu tenho que tirar tudo e depois me vestir de novo, né? isso, Então, em apneia. E eu tive que repetir, olha, eu não sei quantas vezes, acho que umas 10 até conseguir, porque senão eu não passo no exercício. exatamente. E aí ali, ó, vai, se concentra, vai tentando, né? Enfim, aí vai, aí eu tenho que botar primeiro o lastro, eu botar o lastro no pescoço para poder Aham, me, para te poder te organizar, é isso aí. poder me equipar e tudo. Aí às vezes tinha que respirar, tá bom? Aí a hora que respira, para tudo, começa de novo. E o meu instrutor ali esperando, e eu fui tentando, e fui tentando, e É fui isso aí, tentando. A cada tentativa eu conseguia ficar um pouquinho mais, né? é isso aí. Mas a minha vida é um lixo. Mas, assim, eu vou deixar de fazer esses mergulhos, esses encontros, essas viagens? Não. Claro que não. Vamos lá, velho. Se eu conseguir ficar Bora! um pouquinho lá embaixo, já E subo e até, pronto. e até porque muitas vezes a gente não está falando de tu descer a 20, 25 metros para ter esses encontros. Não, é 5, É 5, 6. Não é 6. nada, gente. Se tu quiser ficar na superfície, tu vai Dá ter os também. encontros iguais, entendeu? Tu vai É. ver igual. Isso que a galera Inclusive, tem que quem saber. quiser ficar só na superfície, respirando com o snorkelzinho o tempo inteiro, Pode. pode. Eu tô falando assim, ó, dessa questão da apneia, principalmente para gente que faz imagens, a luz é melhor estando um pouquinho lá embaixo, então Uhum. nos 4, 5 metros, porque aí a gente pega, tipo, a luz do sol de baixo para cima, Aham. a gente pega contrastes, silhuetas, melhora as cores, etc, né? Mas a galera que quer só ficar de snorkel lá em cima, pode, não tem problema nenhum. Quem não quer afundar, quem tem medo, enfim, Isso. né? Isso aí. Isso aí. Porque depois eu quero ver vocês afundarem com a Erika lá na Noruega, tá? Usando traje seco para ver as orcas. Essa eu quero ver. Não, olha, descobri que não precisa usar seco. Capaz, Erika. Tu não vai entrar na água do Mar do Norte Sabe por quê que 5 não milímetros. é legal? Mas sabe por que que não é legal o seco? Ah, Assim, eu tenho um amigo que fez a viagem agora em novembro desse ano, ele foi de seca, né? aham. Mas tem muito arrasto, né? Você Sim, fica um bicho lento assim na água. claro. Mas, ok, você não afunda, não faz nada, né? Enfim, é só para ver mesmo de superfície. Mas quando você quiser mesmo ter a interação com as orcas e tudo mais, porque nem sempre elas sobem para a superfície. Então você precisa descer naqueles 5 metrinhos e tudo mais, e aí elas chegam perto de você. Como que você consegue isso? Usando roupa de apneia daquelas de 7 milímetros, Aham. que é um neoprene diferente, Hum. então ele protege tipo mais do que as nossas de scuba de 7 milímetros. Então ela é específica para água fria e nessa profundidade ela não tem tanta compressão. Então ela acaba protegendo. E aí você usa um pouco de lastro só para fazer, Sim, só né, para pra fazer neutralizar. Aham. a descida e tudo. E aí sim, as melhores imagens, as melhores interações são das pessoas que conseguem fazer essa descidinha. Enquanto você fica só na superfície, as orcas não chegam perto. Quando você desce e começa a nadar do lado delas, olhando para elas, elas fazem igual o que o tigre fez comigo. Tipo assim, Que é isso? que é isso? Aí você começa a ouvir elas se comunicando, aí já vem o filhotinho por perto e as duas conversando, é como se a fêmea, né, tá dizendo assim, olha aqui, filho, Que tem uma animal. coisa diferente. E aí você nada junto com elas, elas diminuem o nado e você vai acompanhando, aí daqui a pouco você sobe e ela dá a volta porque ela quer ver aquilo de novo. Então aí de novo você desce, vai, aí o bando fica ali de volta, sabe? Porque o que que eles observaram? A galera que fica na superfície não é interessante. É um povo grande, lento, desengonçado e meio que assusta, né? Os animais, as orcas, por incrível que pareça, elas são também Sim, arredias, né? Assim, sim.
uma coisa que elas não conhecem. Agora, a partir do momento que você é igual a elas e não faz barulho, você não tem, Solta bolha. não solta bolha, né, e tudo mais, você é pequeno e tal, e aí aquilo fica mais interessante. Então, o animal acaba interagindo mais com você. Ah, Então, isso pode aí. ver que os melhores vídeos que você vê de encontros com orcas são de pessoas que fizeram apneia com elas. Que Não sonho. foi de roupa seca. Tá? Olha aí, ó, eu Ó, vendi uma viagem para já Noruega agora. vendeu, já vendeu Noruega. Tá? Então, galera, não sejam preconceituosos. Vamos fazer viagens só de snorkel, sim. Tá? Até porque onde vocês forem para fazer snorkel com a Erika, provavelmente vai ter ali um outro ponto para fazer desculpa. Então, tu junta É, os dois. Não tem é. problema. Dá para Às, montar, mata a às vontade das vezes dá. duas. Essa na África do Sul vai as duas coisas. Nós vamos mergulhar com galha pretas oceânicos, Pretas oceânicos, né? Uhum. isso, com mangonas, que agora nessa época já tem a migração das mangonas lá na África do Sul. E aí sim, a outra parte é para ver, né, os golfinhos, outros tubarões, o que Uhum. aparecer, baleia, E vai tomar. peixe-lua, qualquer coisa que aparecer lá vai estar dentro, né? E As leva aves marinhas. guarda-chuva. É, isso eu ia brincar. Leva capacete, porque tu vai ter um monte de albatroz, de fragata, mergulhão dando na cabeça de vocês. E, né, fiquem atentos, porque vai ter tubarão indo por baixo, golfinho, baleia, Ai, lua. nossa, Imagina, nossa. cara, imagina isso. Imagina isso. E na tua frente aquela esfera gigante prateada de sardinha E ó, enlouquecida. acontece, acontece. O Tato Slerka, que é um menino que eu sigo ali na internet, também não conheço ele pessoalmente, um oceanógrafo do Rio, foi o ano passado e, cara, ele disse que é de chorar, assim, as experiências que ele teve nesse mergulho. Então, viu baleia, ele viu tudo, 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 Muito tudo que a massa. gente escreveu aqui. Então, tô na expectativa da gente Muito conseguir ver massa. também. Estarei de pipoca acompanhando, né, tanto o Instagram da Erika. Quem não acompanha, corre lá e já vai acompanhar. Estará no link, tanto no YouTube quanto no Spotify. E também não deixem de acompanhar, né, o Insta da Great Explorers, né, da agência da Erika. E aí vai estar tudo postado lá para quem deixou de ir esse ano ficar chupando o dedo de vontade. Essa é a real. Isso aí. Mas Essa é a vamos. real. Quem Ai, que sabe massa. na próxima eu monto de novo, né? Exato. Isso. Deixa eles à vontade. Deixa, Deixa eles à vontade. deixa eu uma próxima. Valeu, Tá? Gui. Vou te liberar, que eu sei que tu tem compromisso, tô te prendendo do teu compromisso humanídeo, né? Não, elas já ganharam comida, vocês Agora, ouviram comida. o latido, meu pai veio aqui, tipo, Eu vi. Ah, tá. ele fez. Tá. Eu só vou dar mais uma pincelada de um outro assunto que a gente podia passar mais umas 2 horas falando, né? O que tu acha daquela orca que desenvolveu um hábito peculiar de afundar barcos no Caribe? No Caribe, não, no Mediterrâneo. Recebi esses vídeos, gente, achei muito estranho. Eu achei Até passei, maravilhoso. até passei pro meu namorado e disse, olha que estranho isso aqui. Ele Eu disse, achei nossa, maravilhoso. Achei maravilhoso. maravilhoso. Sério, eu achei maravilhoso. Eu tô louco para achar. Eu vou achar alguém para trazer aqui para debater mais sobre isso. Mas é só um ganchozinho breve. Vou te liberar. Muito, muito obrigado mais uma vez. Boas viagens. Bons mergulhos. Sucesso no teu IDC. Tua agência chama de IDC também? Como assim? É o Instructor Development Course. Curso de desenvolvimento. Tá, a agência INTD, eu já pensei na agência Great Explorers. Não, na INTD. Vai que a INTD A tem um outro. certificadora, Isso, certificador. Tá? é. Então, sucesso. Conta comigo para o que tu Obrigada, precisar aí nessa nova carreira. Bem-vinda. Vai obrigada. ser uma. Eu Sucesso vou pra usar. gente. Eu usei essa expressão num curso de empreendedorismo só para mulheres que eu dei em Vitória no ano passado. E foi Olha. literalmente o maior AUE, tá? Mas eu tenho Hum. certeza que tu será uma puta instrutora. Né? A mulher lá em Vitória ficou apavorada. Mas como tu fala isso? Mas é a expressão. Né? Serás uma excelente instrutora. Excelente. Ai, Né? obrigada. Vou me Tenho certeza esforçar disso. bastante para isso Tenho certeza disso. e eu quero trazer mais gente para conhecer o fundo do mar, assim, e educação continuada, né? O pessoal que quer evoluir, quer aprender mais coisas e tudo mais. Então, esse é o nosso propósito, né? Show, tá? Também não Obrigada. deixe.
Cuidar do... Não, eu Diga. disse obrigada pela oportunidade. Capaz. Sabe que Capaz. prazer recebeu? Capaz, né? A casa é tua. Vá, capaz. A casa é tua. Gaúcha. Tá. Total. Tá? Galera, não deixa de se inscrever no canal, né? De curtir e acompanhar a gente também no Spotify. Se valeu a pena, né, até agora, compartilha com os duplos de vocês. Dá o likezinho, que sempre é legal. Não deixem de correr lá na Tubarões e Suas Curiosidades, a única marca de Shark Lifestyle do universo, que tem muita coisa legal sempre postada lá, né? Camisetas com estampas exclusivas, tá? Eriquinha, boa viagem, muito sucesso, águas claras e altas, fotos e vídeos vou estar te acompanhando, tá? Obrigada, galera, por terem ficado até aqui, até a próxima. Show de bola. Beijos. Bye, Águas bye. claras e bons mergulhos a todos, antes que eu esqueça. Valeu.